Beatcast. Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais um episódio do... No Beatcast! No Beatcast, é isso aí, a gente tá chegando preparada aqui. pra falar animada desse jeito. Ah, é? Então tá bom. Bom, galera, nós estamos aqui para bater mais um papo muito bacana. Daqui a pouquinho vocês já vão saber quem que é o nosso convidado de hoje, né? Aliás, você já sabe, porque já tá no título, provavelmente né? tá no título. Então não vai ter erro. Não Mas tem. a ideia é fazer um suspense aqui no começo e a gente aproveita também para agradecer você que está nos acompanhando, né? E pedir também para você compartilhar esse vídeo, ou se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no iTunes. Estamos em todas as plataformas, Gabizeira. Tamo em tudo. Seja muito bem-vindo ao Beatcast. Hoje nosso papo vai ser muito legal, tenho certeza. Mas Antes, vamos agradecer aqui o nosso parceiro Henrique Amaral, que é o nosso produtor, ele que tem toda essa estrutura Videomaker. aqui, né? Filmmaker. É mais chique. Filmmaker. Desculpa, Henrique. E ele tem toda essa estrutura aqui, faz toda essa transmissão de qualidade para você. A gente sempre fala, se você está assistindo com qualidade, é o toque do Henrique Amaral, né? E se você precisa de um vídeo para sua empresa, para o seu evento, né? Agora não está tendo evento por conta da pandemia, mas assim que voltar para o seu casamento, batizado, faz uma cotação com ele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O material é de qualidade. Eu choro toda vez que eu assisto o vídeo do meu casamento. Você chora em tudo, na verdade. Mas coisas que o Henrique faz é muito mais fácil chorar. Muito mais próximo do choro ali. Ele tem uma sensibilidade muito legal. E a gente também não pode esquecer do nosso novo parceiro, já está com a gente aqui, o Ike Fome, Gabi. Muito bem, provavelmente você já viu na vinheta aí, né, na abertura do nosso programa e também na nossa decoração, roxinho, bonitinho. Agora a gente não usa só o coração laranja, a gente usa o coração roxo também na hora de publicar as fotos. Uma parceria muito legal, que é muito bacana pra gente, porque a gente curte muito o Ike Fome. Um aplicativo fácil de delivery aí, que vai deixar a sua vida muito mais prática, tá bom? Você que gosta de fazer pedidos aí, você que quer comer uma coisa diferente, tem uma opção lá, vai lá no Ike Fome. É muito simples, muito prático. Tem muita coisa diferente, Muita né? coisa A diferente. gente usa muito, então Somos fácil. discípulos do Ike Fome, então nós podemos dizer Os que fominhas, realmente né? vale. Realmente, Somos os fominhas. E você, como fominhas oficiais, nós podemos dizer que você aí, que tem o Ike Fome, se tem uma coisa que você curte muito, é um cupomzinho, né, meu querido? Cupom de desconto. Chama no cupom, A hora porque... que chega a notificação, Ai, chora. nossa, é emocionante. Nem tá com fome, mas pede alguma coisa. É muito emocionante quando chega o cupomzinho. E é claro que no Beatcast tem um cupom especial pra você, tá certo? É isso mesmo. Cupom NOBIT15, Gabi. NOBIT15, com 15% de desconto, válido para R$10 da sua compra, né? Mais 15% ali. Você pode usar em qualquer compra e pode usar no seu celular, no celular da sua mamãe, no celular do seu papai, baixa no celular de todo mundo, Ike Fome, para você fazer o seu pedido e ainda ter um desconto especial na conta da Nobit, tá bom? Nobit É isso aí. 15. E é legal a gente falar também que se por acaso você tem algum empreendimento aí, mexe no ramo alimentício, Sim. né? E ainda não está no Ike Fome, você está perdendo grana, tá? Você está perdendo dinheiro mesmo, porque é uma oportunidade para você divulgar o seu negócio e também chegar para muitas pessoas que talvez até não conhecem, né? Através do aplicativo eles vão conhecer, saber do seu cardápio, seus valores. Então é muito legal mesmo. Procura a equipe do Ike Fome no próprio aplicativo, você pode entrar em contato, já vai abrir uma notificação para eles, né? Eles vão falar com vocês aí para cadastrar, Isso, certo? isso. A empresa e já vai estar disponível para todo mundo lá. Sim, de forma prática para o cliente, para o empresário, para o dono do restaurante, para o dono do empreendimento aí. Agora, o seu Certo? momento blogueirinha fala do QR Code. QR Code, em algum lugar dessa tela, você tá vendo o QR Code para você apontar a sua câmera do seu celular. Aí vai aparecer um link nesse QR Code, assim funciona. Essa coisa que a gente tem falado muito, né, ultimamente. Muito. Né, esse tal de QR Code, você aponta a câmera do seu celular, muito simples. Aí vai aparecer para você apertar um link e vai levar você para baixar o Ike Fome no seu celular. Se você já tem, ele já abre direto o Abre aplicativo. direto, para você já fazer o seu pedido e usar o seu cupom. Mas se você Gabi, ainda não tem, você pode baixar. E se você tá assistindo no celular, ou tá Justamente. acompanhando, tá ouvindo, né? Você pode ir ali na nossa descrição, acessar o link e bola, dale. Só pedir. Agora é só pedir. Agora só vai pro abraço. Legal demais, Tá bom? então, agradecendo aos nossos patrocinadores. Segue a gente também nas redes sociais, já passou aqui os nossos Instagrams. Exatamente, investe em mim. O nosso Instagram tá rolando aí, tanto o nosso Instagram do Nobit e do Henrique, mas também o Instagram de Pessoalzinho, PSC né? e VT Gabriele. Vamos lá. Gabi,
A honra é toda sua de apresentar o nosso sério, convidado. Eu vou chorar, eu sou chorona. Porque hoje o papo vai cara. ser muito legal mesmo. E ele sabe que eu sou chorona e provavelmente eu chore hoje. Mas é o seguinte, hoje nosso papo é com uma pessoa muito especial, muito especial. Digo isso como uma jovem que realmente, assim, enxerga uma inspiração muito grande neste rapaz que está conosco, o José. Olá, José, tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, PC? Eu tô aqui, assim, boca aberta, com todo esse desprendimento de vocês. Falei José, mas tem Mas muita que gente que chama legal. de muitos nomes diferentes, Bandeira, né? por exemplo, Bandeira, Zé Antônio. Bandeira é por causa do meu pai, né? O apelido do meu pai é Bandeira, então ficou Bandeira pra Zé mim. Antônio chama também? Zé Antônio. De diácono chama? Diácono. Muitas facetas. Eu sei, tem muitos títulos, né? Mas uma só personalidade, graças a Deus. Oh, muito bem. Zé, muito obrigada por estar aqui com a Obrigado. gente. A gente está muito feliz de verdade, porque assim, nosso objetivo aqui, como a gente sempre diz, eu até derramei um pouquinho de água aqui, é trazer histórias diferentes da Sim. nossa comunidade, né? Pessoas pessoas que têm um empreendimento, pessoas que são líderes de alguma forma, pessoas que às vezes se destacam no ambiente que ela tá. E tá com você aqui é realmente muito legal, porque eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo vê você como uma inspiração na comunidade, né? Independente, e isso eu tenho certeza também que é independente da religião, você é Sim. uma inspiração. Isso é muito legal. E eu gosto disso que você falou de religião, né? Que a palavra de Deus fala assim: quando você chegar no reino, lá no céu, Deus vai dizer assim: bem-vindos, benditos de meu Pai, porque eu estava com sede e me deste de beber, com fome me deste de comer, e assim por diante. Então, aqui a religião é um norte para nossas vidas, né? E é uma referência, mas para ganhar o reino dos céus a gente precisa praticar a palavra de Deus, seja onde for, né? Eu sou diácono da Igreja Católica, eu cheguei aqui de uma forma que daqui a pouco nós podemos ir falando sobre isso, né? Vamos conversar bastante hoje. Mas eu estou assim, ainda admirado com tudo que vocês se apresentam aqui, porque, Paulo, pensei, você e a Gabi é como filhos para mim, né? Nossa, E que só de legal. estar aqui, uma assim, amizade com a família de vocês, os avós, inclusive, né? E depois teu pai, sua mãe, e ver vocês crescerem e vocês com essa desenvoltura. Rapaz, é muito bom estar aqui, viu? Sinceramente, eu estou gostando muito de estar aqui. Então é isso, é o Zé Antônio, é o Diácono, é o José, até pouco tempo era Zé da Oriente, né? Zé Zé do do Oriente, Oriente. é Zé da verdade, Oriente, é entendeu? verdade. Então a gente vai ganhando esses títulos no decorrer da vida, né? Ai, virou Mas o Zé importante da é a gente Luzia. manter sempre o foco. Zé da Luzia. Zé da Luzia também, né? Isso não Tem que pode falar. esquecer, Zé da inclusive. Luzia, Zé da Luzia, exatamente. E Mas, o Gabi, eu tô assim, ele já começou com uma palavra É, e deixa o ambiente É. mais leve, né? E assim, é um cara que a gente admira muito, porque é muito amigo nosso, ele sempre tá com uma palavra pronta, Sim. né? E acho que muita gente que conhece o Zé, eu vou pedir licença para te chamar de Zé hoje Faz aqui. favor, faz favor. Porque a gente sempre se dirige como diácono, Aham. né? Mas hoje eu vou pedir Aham. licença para chamar de Zé, porque as pessoas, sempre que estão ao seu redor, assim, as pessoas estão tão leves, sabe? Porque você sempre tem uma palavra para acalmar. E não é jogando flores nem nada, mas é o seu jeito. Hoje a gente quer realmente passar para as pessoas que conhecem esse lado do diácono, o lado do assistencialista, né, do social, do empresário, mas a gente quer contar um pouco da sua história também, né? E que é muito legal. Assim, a gente fica até sem palavras. Eu sei, né, mas Gabi? deixa eu falar para você. Sinceramente, eu me acho até indigno de estar num programa como esse teu, num projeto desse, sabe? Porque eu me sinto muito honrado. A Gabi falou no início que estava honrada com a minha presença, mas eu me sinto honrado de estar com vocês aqui nesse momento para poder falar um pouco da nossa vida. Como você mesmo disse, nós não somos, nunca seremos unanimidade, né? Mas eu me sinto bem no meio dos amigos, eu procuro não pensar no que as pessoas têm para me oferecer. Eu penso sempre no que eu tenho para oferecer para elas. Eu acho que isso é o grande segredo da gente estar nessa vida. Mas até isso, às vezes, não é suficiente, Gabi. Às vezes a gente, como eu disse, não sou unanimidade. E sempre tem alguém que não conhece,
Por isso que isso aqui também é uma oportunidade da sim. pessoa Aham. saber como é que eu sou, o que eu vivo. Se você não pergunta lá em casa, porque eles vão falar que eu sou estressado, sabe? Então é melhor não perguntar para a Luzia, não. Mas faz parte do dia a dia. Quanto mais você convive com as pessoas, mais você mostra o teu caráter, a tua forma, né? Sim. E agora, na empresa no meu trabalho, né? Nós trabalhamos em família. Eu, de repente, estou atropelando algumas coisas, mas como vocês não podem me parar, já para cá, né? Fé. Então, nesse trabalhar com família, a gente passa a ficar mais transparente para as pessoas, né? Até mesmo para os de casa. E aí você... É 24 horas. 24 né? horas, porque é 8 a 10 na loja, tem dia que eu trabalho até 15, eu particularmente, eles não, mas... E aí você chega em casa, continua a conversa e assim vai indo. Eu até estipulei, assim, a sexta-feira para eu ficar com a família no momento de descontração, sabe? Porque legal. o sábado e domingo não dá tempo mesmo por causa da igreja, são muitas atividades, uma emergência, um doente que você tem que visitar, uma exéquia, né? Exéquia, o povo deve saber o que é exéquia, né? Mas se você quiser explicar, exéquia, pode... vamos falar o que é exéquia, né? Quando falece uma pessoa, né? Então você vai lá fazer a bênção. Os antigos usavam o termo recomendação, como se a gente fosse fazer um envio, encomendar. Olha, vamos fazer traçar a tua ida até a Nova Jerusalém, Celeste, ou seja, o céu, né? Então é isso. Então a exéquia, a gente vai lá, mas é um momento muito maior que esse. A exéquia, ela significa você levar uma palavra amiga para a família. Claro, você vai ali rezar, você vai orar, e eu tenho feito, inclusive, muitas situações assim com pastores, amigos, né? Sim. Às vezes a família, ela é mista, né? Participa de outra religião também. Religião cristã, mas eu falo, religião é uma forma de pensar, outra instituição, né? Sim. É a denominação. E aí a gente até faz essa parceria, porque eu vejo assim, o momento de exéquia é o momento em que a família precisa de conforto, precisa entender o mistério que a gente chama da escatologia, onde Jesus trouxe até nós, morreu por nós na cruz, ressuscitou para mostrar para nós a vitória da vida sobre a morte. Quer dizer, significa que aquela pessoa que faleceu ali, a família tem que entender que ela está num projeto junto do Pai, junto de Deus. Então, para você passar isso, você tem que passar com muita assim, simplicidade para que as pessoas possam compreender e ficar um pouco mais assim esperançosa dessa ressurreição, mais confortável, como você falou, né? E eu faço esse trabalho. Às vezes eu estou em casa. Às vezes eu estou em casa, assim, eu faço um projeto, né? Eu vou dar uma descansada agora, dar uma esticada e tal, né? Aí o telefone toca, aí você já vai para a missão, né? Então, não é... Quando eu me ordenei diácono, eu até tenho uma música que nunca esqueço, sabe? Que ela fala assim, onde chamar eu irei, né? Então, quer dizer, você tem que se dispor para isso. Sim. Você não tem que estar escolhendo onde você quer ir, onde você vai pisar. Você tem que uma vez você colocou a mão no arado, como diz a palavra de Deus, não olhar para trás, né? E eu tenho uma família, graças a Deus, esposa e filhos, estão todos casados, né? Mas eles compreendem minha missão. Então, eles me dividem muito bem com a comunidade, sabe? Isso é legal, né? Então, essa questão que eu estava falando, às vezes você faz um projeto, prepara-se outro e você tem que estar sempre pronto para isso, né? Então, eu tiro as sexta-feiras à noite, voltando lá, acho que eu lembrei. Sexta-feira à noite para um momento assim mais de descontração, porque durante a semana você fica ali na seriedade do trabalho, né? Aí você, de repente, não tem tempo de estar dando uma volta para falar com a educação, com o filho que trabalha com você, até porque é filho. Você já vai direto, né? Entendeu? Talvez fosse um estranho, você dava aquela rodadinha até chegar e falar, né? Não, o filho já vai na lata logo. Aí trabalha a minha esposa, a Luzia, o Juninho, meu filho e minha filha, Michelle, né? Nós trabalhamos em 4. Então, aí quando você chega sexta-feira, eu falo assim... As netas quando faz uma... Né? Tu fica numa reserva ali para emergência, né? E aí, chega na sexta-feira, então, a gente faz aquele momento nosso. E esse momento essa sexta-feira tem até uma razão pela qual eu escolhi sexta-feira. Não só por ser o final de semana, mas também porque às sextas-feiras eu ficava com meu pai, né? E é um assunto que a gente vai comentar aqui, então, Gabi, que é muito legal, assim...
O Zé ele tem uma trajetória aqui na cidade, uns costumes que ele costuma compartilhar com as pessoas, Sim, né? sim. Mas é legal a gente entender como que começou essa história do Zé, né? Como foi? Sim. Você é nascido aonde? Veio pra cá? Como que foi Vamos isso? começar uma pergunta assim pra né? Uma difícil. Olha lá, hein? Essa resposta, É difícil, infelizmente, difícil. eu acho que eu sei. Infelizmente. Que time você torce, Zé? Eu sou palmeirense. Infelizmente. Desde quando? Muda a bandeirinha Eu aqui, sou, muda a eu sou bandeirinha. palmeirense. A gente sempre tem uma história porque a gente torce pro time, né? Desde quando? Ah. Então, eu acho que lá pelos meus 12, 13 anos, aqui em Goerê, na Água do 10. Ah, tem que Água falar, do tem que 10. falar. na verdade. É onde eu nasci, né? Na Água do 10 aqui indo para Rancho Alegre, né? Porque tem a Água do 10 também que a gente vai aqui pelo aeroporto, né? Que também é a mesma água ali. Mas eu nasci ali na Água do 10, indo para Rancho Alegre. Então, eu tenho um tio, que eu sou fã número 1 dele até hoje, né? É o tio João. E ele é o único dos irmãos de minha mãe que está vivo até hoje, né? O caçula, inclusive. E aí ele era palmeirense. Ele era aquele tio legal que ele morava aqui em Guerê, e ele ia para lá, né? Com meu avô, minha avó, e ficava na casa do meu pai. E o que ele fazia? Ele levava a gente para balançar em cipó, nas matas, aquela coisa, toda, sabe? É aquele tio que... É tiozão da mesmo, sabe? bagunça. Parceiro. É o tio da bagunça. E aí ele era um palmeirense. Aí eu... Puxou, Conquistou. olha. Fechou, Aí né? cometeu esse Fechou. erro. E seu Legal. pai tinha... Papai nunca teve que torcer para time nenhum. Ah, é? Papai nunca... Até por isso que na minha infância, assim, até os 12 anos, eu não me preocupava com futebol. Aí meu tio falava tanto do Palmeiras, e aí eu, entrei, entendeu? Entendi. Aí passou pra frente também, Aí a passei, família. só que eu não sou aquele palmeirense, sabe? Que Chato. fica, não, Tô com fanatismo, né? Fanatismo, né? Não, porque tem gente que... É gostoso você tirar uma casquinha... É, você brinca. Em quem você tem confiança, né? De Aham. brincar, né? Mas, assim, eu não sou, assim, de ficar muito debochando, como dizia, né? Como o cearense fala, debochar, né? Mas Os outros, já né? passando pra frente, o filho é santista. Pois é, eu não conseguia essas coisas de fazer ele virar palmeirense. Né? Tá, a nossa mãe é palmeirense, o pai é Meu pai São Paulino e e a nós gente dois somos corintiano. corintianos. É. Pelo amor de Deus, O hein? certo Situação. era eu torcer pro Santos, né? Pra ficar os quatro ali na casa. Você Mas sabe eu o que fui pro caminho acontece? certo, Por torci exemplo, pro Corinthians. o Juninho, ele, quando ele nasceu, foi na época que o Santos estava papando tudo contra título. Ah, então entendi. E aí, isso. quando ele estava nasceu, ele estava para os 3, 4 anos de idade, e os meus cunhados, que são santistas, né? Eles começaram a dar chuteira do Santos, Investiram camiseta do ali, Santos. investiram. E, rapaz, eu não consegui. Aí não teve jeito. Eu olhava pra televisão, tava lá o time ganhando, não tinha o que fazer. Não tinha como falar mal do time, né? Vou torcer pro meu time. Mas tá bom, né? Fazer o quê, né? Mas então, nós estávamos falando lá do início, né? Da Água do 10, né? Água que do você começou 10, a falar, era né? onde eu queria chegar. Então Era vai onde lá. eu queria chegar, a Água do 10. Aham. Porque fala bastante, sente orgulho. É, Lida. você sabe que eu tinha uma... Depois você vai cortar essa parte, que essa parte ela é meio ridícula, sabe? Mas É um corte. Essa é a parte que não vai cortar. Eu tinha um hábito, às vezes ainda faço, que quando eu morava na Água do 10, eram 8 quilômetros para vir estudar aqui em Guarê, né? E eu tive toda uma história de morar na casa de parentes, sabe? Essas coisas. Mas muitas vezes eu vim no pé, né? Porque a gente tinha que chegar na escola. E, às vezes, tinha até ocasião que os professores não permitiam que você entrasse na aula, porque você estava lameado, né? Barreado. Olha Foi só. uma parte que eu não gosto nem de lembrar muito, mas tudo bem. Isso fazia parte do processo daquela época, né? Aham. Aquele negócio todo com a camisa com o distintivo certinho, armadinho, se falhasse tinha problema. O conga, eu já falei em retiro, né? O conga, o tênis, o permitido era você entrar na escola com o tênis que fazia educação física também, né? Porque eu não tinha um sapato para aula e não tinha... Então o conguinho era para tudo. E ele tinha aquele negócio de quebrar embaixo aqui, né? E aí a meia começava a engolir a meia passava para baixo, né? Puxava. Mas, rapaz, era uma tragédia. Mas, enfim. Então, eu tinha toda essa história de vir para Guarê a pé. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a me estruturar, aí, volta e meia, eu ia para Rancho Alegre fazer alguma coisa, até trabalho da igreja mesmo, né? E eu passava na Água do 10 ainda quando era chão ainda. E depois teve pedras, depois veio asfalto, né? E eu buzinava o carro quando eu passava em frente à chácara que meu pai tinha, sabe? Mas daí a chácara já não existia mais, porque já mecanizou tudo, aquela coisa para plantar soja e tal. E eu buzinava. Aí eu casei, né? Aí um dia eu estava indo com a Luzia para lá, com a minha esposa, e eu, buzinei o carro. Acho que era Brasilhosa, Brasília Verde que eu tinha.
Aí ela falou assim, você tá louco, rapaz? O que é isso? Eu falei assim, não, vou lá, vou te explicar o que acontece. Aqui eu passei minha infância e eu, por muito tempo, eu tinha um sonho de voltar a fazer aquela chácara do meu pai como era, sabe? Com um barracão de chicarrão de porco lá, onde ele botava porco na ceva, onde tinha uns pés de paineira, uns pés de Santa Barba, e tinha um piquetezinho onde colocava a vaca de leite, e mais para o fundo era onde cultivava a lavoura. Uma coisa fantástica, sabe? Então, eu nasci naquele contexto ali de muitas vezes se divertir na enxurrada, porque na piscina era sonho, né? Entendeu? Então, eu lembro até hoje que do lado do meu pai, ele fez lá lá da casa, fez um buraco lá, vamos dizer assim, para tirar terra, para colocar piso num dos cômodos lá, né? Tinha que tirar a terra dali para jogar ali, né? E ficou uma cratera, né? Bem imensa, né? E chovia, aquilo enchia de água, né? A nossa diversão, era aquilo lá, entendeu? Então, eu peguei muito essas histórias. Muitos podem pensar assim, a história de sofrimento, né? Mas eu acho que foi ali que eu formei meu caráter, né? Olha só. Com meu pai e minha mãe rezando o terço todas as noites. A gente junto, família. E benção papai, benção mamãe, né? Para dormir. Então, a gente foi criando toda aquela coisa. Puxa, você vai ter que cortar essa parte. Então, assim, ali praticamente foi tudo. Quer dizer, hoje eu não tenho a perfeição, que ninguém nunca vai ter, mas muito que eu aprendi, que eu tenho hoje para minha formação, é isso mesmo. E Zé, são quantos irmãos? Nós somos em 5, 4, eu e mais 4, né? E... Eu sou o mais velho dos 5. E então, acho que pela ordem foi o primeiro a ir trabalhar com os pais. Sim, fui. Tinha uma criação muito rígida? Como que era isso? Bem rígida, tipo assim... eu me orgulho de dizer que quando eu nasci na mão de parteira, né? Todos meus irmãos foram na mão de parteira. Ela já faleceu, nós chamávamos ela de vó, porque ela foi que tirou a gente, né? E eu nasci numa casa de barro, que a gente falava, sabe? Aquelas casas que é feito com taquara e palmito e rebocado no barro, né, e tal. Mas sempre muito limpo. E depois, quando meu pai comprou a chácara da Água do 10 ali, que ele morava no terreno do meu avô, aí nós passamos a morar numa casa de madeira. Nossa, era outra coisa, tabuinha, né? Depois, mais para frente, meu pai teve um progresso, foi botar telha nessa casa. E assim fui acompanhando todo esse processo do meu pai. Meu pai sempre foi o nosso ídolo, como é o pai da gente, né? Na verdade, né? Mas ele era muito rígido, ele não dava muito mole, não. A educação era bem... Eu lembro muito bem que uma vez ele me pediu para buscar uma ferramenta na casa de um tio, porque ali era muita casa, era muita... Tipo aquelas colônias, né? E eu fui buscar a ferramenta, cheguei lá, a ferramenta estava na casa de um outro tio, uns 500 metros para frente. E meu pai era assim, se ele mandava ir no lugar, ele sabia o tempo que você gastava para ir voltar. Aí, ele não podia ter imprevisto, né? Aí, eu, achando mais inteligente, eu ir buscar a ferramenta do que voltar em casa, era 500 metros para voltar. Eu falava, papai, a ferramenta não está no tio Zé, está lá no tio Chico. Aí eu fui buscar. Foi direto? Fui direto, para poder render o serviço, né? Mas para meu pai não estava certo. Mas é a criação, tinha que ter voltado para avisar para ele. Então, essa foi nesse contexto de educação que eu cresci, né? E muitas cintadas, claro, né? Isso aí não tem dúvida, né? E aí, só que meu pai sempre foi aquele pai protetor, assim, aquele pai que sempre, apesar disso, ele sempre cuidava, no mínimo, muito bem da gente, sabe? E tanto que meu primeiro emprego foi o único, né? Foi justamente porque meu pai estava comigo. Hoje a gente fala muito hoje assim, né? Que os filhos têm que ter autonomia, têm que ir sozinho para procurar emprego. É bacana isso, sim. Mas ainda é muito bom a gente contar com a presença do pai nessas horas. Suporte, né? Ajudar. Eu lembro que quando eu entrei na empresa que eu trabalhei 40 anos, que eu tinha recém-chegado em Guerreiro para morar aqui, e aí cheguei... Nesse período você já estava na cidade, ou ainda estava na Água do 10? Da ferramenta, estava no sítio lá, né? Porque eu fiz o primário todinho lá na escola isolada, sítio Rancho Alegre, lembra até hoje, não esqueço nunca. Tinha que escrever todo dia no caderno, né? Cabeçalho lá. Cabeçalho, exatamente. Aí, minha mãe era professora, né? Minha mãe me deu aula legal. na primeira, segunda série, mas não dava moleza, não, nunca deu moleza. Até porque era o sistema assim, as aulas, quem dava era a inspetora, né? A inspetora saía da equipe, as aulas na prova.
A gente estudava, mas na hora da prova quem dava não eram os professores. Não era professor. Ia alguém, um inspetor, fazer essa... Então, não tinha possibilidade não, de ter não, moleza. Não tinha moleza, não. E outra, tinha reguada, tinha... Naquele tempo era ajoelhar em caroço de milho, essas coisas, eu vivi essa época, sabe? Entendeu? Então, muito bem. Eu fiz o primário lá. Aí, a quinta série, eu comecei a vir para Goiânia estudar, né? Ah, tá. Aí, na quinta série, eu estudei no Maria Antonieta, uma parte, depois estudei no Ribeiro, ainda no ginásio, vamos dizer assim. Eu vou usar esse termo porque é antigo, né? Ah, por exemplo, não, eu fica não vou à lembrar do vontade. ensino médio, essas coisas. Ginásio, né? Aí eu fiz... Aí, a oitava série, eu estudei no Premem 1, foi inaugurando a escola. Eu lembro que a gente tinha aula de prática de manhã, tipo artes industriais, saúde... Corte e costura. Artes culinárias, do lar, como é que é? Algo a ver com o lar. Aí você mexia com comida. Tinha tá? uma sigla. Era uma sigla que tinha, né? Eu acho que meu pai comentou algumas vezes que tinha uma sigla que... E aí você tinha que ficar quase que o dia inteiro aqui. Então eu vinha para Guerê e eu ficava na casa de parentes, né? Na casa de minha tia, na casa de uma prima que morou com a gente há muito tempo. Quer dizer, usei muitas pessoas, né? Sabe? Quando meu pai mudou para cá, foi em 74. Eu já estava fazendo a escola normal, que é o ensino médio hoje, lá no Duque de Caxias. Aí, dali eu fiz o primeiro ano, mas a minha praia não era aquilo lá. Eu não queria ser professor, sabe? Assim, né? Magistério, né? Que faz, né? Aí veio para cá o Premem 2. Aí eu fui também, inaugurei o Premem 2 também. Entendeu? Aí, tava lá. Eu fui. Fiz os 3 anos lá no Premem 2 de economia. Meu Deus do céu, agora não lembro como é que era. Eu não termo lá. Tinha quatro opções, né? E eu fiz essa arte. Não é, arte industrial era outra coisa. Enfim, fiz lá. Foi um período muito bom da minha vida, sabe? Adolescência, né? Aquela coisa toda. Tinha aquelas brincadeiras. A gente fala brincadeira dançante, né? Onde eu conheci também a Luzia melhor, né? Conheci melhor a Luzia, minha esposa, hoje. E tem Mas a gente... laços de amigos até hoje. Com certeza. Sim. Muitos amigos. Se a gente parar para conversar sobre isso, vai horas. Porque é um tempo muito, muito bom. Acho que... Eu não sei se vai haver outra época... Você desculpa vocês nessa geração de vocês, mas é boa como aquela, sabe? E assim, até... Porque hoje, assim, você vê o seu filho... os seus netos, né? E é uma galera muito antenada no celular. Então, assim, esse contato pessoal que acabou se perdendo muito, né? Então, deve ter vivido esse auge, que você falou, das brincadeiras dançantes. Era isso que tinha. E as pessoas tinham que interagir umas com as outras, né? Minhas netas também, quando eu falo disso em casa, minhas netas morrem da risada. Ei, pô, você viveu esse negócio aí? Porque às vezes eu fico, né? Às vezes eu começo a ouvir música em casa, música do tempo, assim, sabe? E aí elas querem ouvir outra coisa. Aí meu avô já começou, porque minhas netas moram comigo no fundo lá, né? Então é assim, é muito importante. Então é uma época muito boa, muito diferente de hoje, né? Então, e foi nesse aí que... Aí eu estava dizendo a você que daí eu vim para estudar, fiz essas aulas aqui. É incrível como a presença da família foi importante para mim. Porque até então a gente vivia assim, meio que vindo e indo a pé, eu ficava na casa de parentes, enfim. Quando meu pai mudou para Goiânia, em 74, eu acabei deslanchando na escola. Sabe aquele aluno que começou a tirar 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100? Agora vai. Rapaz, terceiro bimestre, fechava todo ano. Todo ano eu fechava o terceiro bimestre. Até então, eu capengava muito, porque o psicológico era muito abalado, né? Por causa de toda essa situação de... eu também comecei a trabalhar. Apesar de que no trabalho, o dinheiro que eu... Obrigado, eu vou querer água assim. O dinheiro que eu ganhava ia para a mão do papai, né? Porque era a regra, né? Ele que administrava. Sim. E aí, sobrava no máximo para um cinema do padre, para um cinema do Dominguinho, que tinha ali, né? Entendeu? Entendeu? E aí era só isso também, não dava nem para pipoca, mas tudo bem, né? Já viu o filme, já estava bom, né? De bom tamanho. Então, quando meu pai e minha mãe passou a morar com a gente, assim, vim para cá, e eu senti que eu saía da escola e eu ia para a casa deles, meu Deus, para mim foi estar no céu. Para você ter uma ideia, quando eu morava na Água do 10, as sextas-feiras que eu via que chovia, que o ônibus não ia, eu tinha que tirar no pé, e a aula terminava às 5h40 ou 17h40, né? Ou seja, e como hoje a gente percebe que 6 horas já está de noite, né? Então,
Eu tinha medo de escuro, assim, de andar na rua, de andar na rodovia, no carreador. Naquele tempo E eram era muitos chão. quilômetros, né? 8 quilômetros você tirava... Eu gastava mais ou menos uns 45 minutos a pé para isso, né? Aí, teve um dia que eu perdi o medo da escuridão. Porque a vontade de ir para casa era tão grande que eu saí daqui 6 horas da tarde e eu falei, vai escurecer. Mas eu vou para casa Eu vou hoje. chegar lá. Eu quero ver papai, eu quero ver mamãe, aquela coisa toda, sabe? Meus irmãos, enfim, né? Aí, porque a casa da gente não tem outra coisa. Então, nessa época, você ficava na casa de alguém durante a semana. Ficava na casa de parentes aqui em Guerreiro. Ah, tá. Então, aí só final de semana. Então, depois que eu ia terminava pra as casa. aulas. Exato, isso mesmo. Né? Sexta-feira à noite eu ia para casa. E vai me cortando aí, Gabi. Eu tô empolgado. Não, Não, pode falar, depois você faz uma edição disso aqui. Eu sei que você vai precisar. Vai lá. Com certeza. E você falou que já trabalhava, né? Nessa época ali já tinha um trabalho. Já trabalhava com Eu comecei a trabalhar em 75, na verdade. 74, para trás, eu estava ainda lá. Então, nesse período que eu ficava na casa de parentes aqui, eu não trabalhava. Eu trabalhei um período numa quitanda do meu tio, porque eu ficava na casa dele. Então, para dar uma compensadinha, eu vinha ajudar na quitanda meio período ali, sabe? Então, mas, assim, era dessa maneira. Mas eu estava dizendo para você, quando eu voltei para casa naquela sexta-feira à noite, porque eu perdi medo da escuridão, foi assim, que é uma lição de vida, Gabi, para a gente. Porque a gente percebe, o evangelho da semana passada falava assim, ou era a primeira leitura, não me lembro bem, mas falava de uma planta que cresce e você não percebe o desenvolver dela, né? Uhum. Então, na nossa vida também, as coisas vão acontecendo assim. Para você chegar nessa categoria que vocês estão hoje aqui, por exemplo, as coisas foram acontecendo gradativamente, mas vocês aproveitaram todas as oportunidades, isso que é certo, né? Então, eu fui para casa e o tempo foi escurecendo. Só que como eu estava com o pé no caminho, eu não vi escurecer. Quando eu cheguei em casa, estava um breu, cara. Estava a lua, entendeu? A lua estava assim, forte. E aí, papai falou assim, pai, tu ficou macho mesmo, hein, pai? Tu chegou, tá andando de noite. Eu falei, mas quando eu saí de Guarulhos, estava de dia, né? Mas a vontade de voltar para o seio da família era grande. Por isso que, quando eles vieram para Guarulhos, eu tive essa alavancada, sabe? Porque eu tinha pai e mãe ali junto de mim o tempo todo, né? Então, foi um período bacana também da minha vida. E quando eu cheguei em Guerê, nós mudamos para cá, era o tempo da televisão RQ, né? Colorado RQ, né? Que acho que o pessoal da minha época, os teus pais, deve ter tido aquela lá. Seu João deve ter tido aquela lá. Porque... E aí era preto e branco. A colorida, muitos colocavam aquela tela cheia de cor assim na frente para parecer que tinha cor, né? Cor. Enfim. Aí eu lembro que o primeiro salário que eu recebi, eu comprei uma televisão para meu pai, né? Eu falei, papai, ó, sei que você vai ficar com dinheiro, mas nós precisamos de uma televisão aqui em casa, né? Eu lembro até hoje da parcela da TV, era 506, agora eu não sei o que era. Qual Eu sei que eu ganhava era? 800, né? Eu comecei a ganhar 800 no serviço que eu entrei. E eu estava dizendo que quando eu fui pegar esse emprego, tinha 30 moleques na frente da loja. Meu pai escutou na rádio cedo e falou assim, José, pula dos pés que nós vamos achar... Estão chamando... precisando de emprego lá, posso falar o nome da loja, né? Pode. Da Oriente, da Oriente. Aí, tá. E na época o Oriente era de quem? Era o seu Antônio, era o que comandava ali, né? Uhum. E o Sérgio, que hoje é dono, o Sérgio estava em São Paulo fazendo um curso de ótica. O Sérgio trabalhava numa ótica lá em São Paulo e, ao mesmo tempo, ele praticava na ótica e fazia o curso lá, né? Tanto que eu fui conhecer o Sérgio depois de quase mais de um ano que eu estava ali, porque o Sérgio estava em São Paulo e veio para cá, né? Aí depois todo o processo de transferência, depois o São Antônio se aposentou e passou para ele, vendeu, não sei como foi, isso é outra. Enfim, aí eu falei assim, perdi o emprego, 30 moleques aqui na frente, mas tinha moleque, rapaz. Aí eu fui embora, sossegado. Quando foi mais tarde, me chamaram lá. Aí o São Antônio me chamou lá num canto e falou assim, olha, você sabe por que você pegou esse emprego? Porque foi o único que o pai veio junto. Mas eu estava vindo da roça, medroso. Mas, vou falar para você, eu ainda sou tímido hoje, mas assim, em vista daquele tempo, eu achei que eu nunca ia falar nada, eu achei que ia ficar, sabe? Então, enfim. Aí eu comecei a trabalhar ali, e aí esses dias a Norma falava na rádio sobre proatividade. E eu não vou falar isso hoje para vocês, porque eu não sei se é convencimento ou não, mas eu sempre procurei fazer além do que as pessoas me pediam. Entendeu? Legal. Tanto que eu entrei para cobrador e de cobrador aí perguntaram assim, você tem datilografia?
Não ri não, hein? Vou rir não, eu não vou rir não. Datilografia. Não vou não. Datilografia. Aí eu falei, tem datilografia. Eu tinha datilografia, mas eu tirei 70, eu acho, que aquele negócio de não olhar, tecla coberta e tal, né? Mas daí, e mudava de máquina também, você já ficava meio atrapalhado, né? Mas daí foi rapidinho, já captei a mensagem, e comecei a fazer, e aí eu já fazia datilografia para a loja, aí eu fazia cobrança, aí comecei a ter freguês. Aí eu trabalhei 2 anos nessa linha, aí eu já... A oportunidade que o Sr. Davi, que Deus o tenha, o Sr. Davi Bento, que faleceu esses dias, o Sr. Davi me deu uma oportunidade muito grande de aprender a arrumar relógio. Porque minha ideia não era ser relojeiro. Minha ideia, eu não entrei nessa perspectiva de um dia mexer com ouro, mexer com relógio. Não pensava nisso. E você tinha alguma? Eu tinha. Na época, a Coagel era o foco. E os bancos. Não sei, não é tempo de vocês, mas os bancos tinham assim de 50, 60 funcionários, né? E aí, a palavra contínuo não saía da minha cabeça, sabe? Aí eu falava assim, não, mas eu vou passar só uma temporada aqui na Oriente e vou Já era Oriente? Já era Oriente. Olha só. Na época, Oriente é Paulista. A relojaria Paulista é ali na esquina da Pedro Parigô com a Daniel Portela. E em frente ali o João Carlos. E do mesmo lado, né? Que era a matriz, na verdade. Mas a Oriente foi fundada em 72 e eu entrei em 75, né? Então, a Oriente tornou-se daí a potência, né? Tanto que, com o passar do tempo, a Paulista encerrou as atividades e ficou só a Oriente, né? Aí surgiu essa oportunidade de trabalhar como relojoeiro. Sim. Então, você foi aprendendo ali, começando... Foi, exatamente. Mas tudo isso, assim... E mesmo quando eu comecei a limpar despertador, que era mais fácil, né? Que era peça grande e tudo, né? Eu ainda falava, mas esse aqui não vou ficar aqui. Ainda queria o banco. Tava esperando ali, ó. Aí fui ficando, aí... Nesse período eu conheci a Luzia, que é a minha esposa, né? Eu já estava aí com 18 anos, 19, por ali, mais ou menos, né? Conheceu como? Conheci ela lá mesmo, trabalhando lá na Oriente comigo, Vocês trabalharam juntos? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar ali, trabalhávamos em 4 pessoas. Trabalhava o seu Antônio, que era o patrão, o seu Davi Bento, que era o relojoeiro, e eu e a Matilde, que é difícil falar quem que é ela agora, mas enfim, nós éramos em 4, né? Em 4. E daí a empresa foi crescendo também, né? Foi crescendo. E quando o Sr. Davi me deu a oportunidade de aprender a arrumar relógio, eu comecei a ver uma perspectiva de eu ganhar um dinheirinho a mais, sabe? Começou de 800, eu passei... eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um caixa 2, sabe? Que foi feito lá nessa época, né? Denúncia! Então, foi desse caixa 2 que eu já em seguida comprei um carro, né? E comprei uma Brasília Verde, 74, olha né? só. Isso era em 80 quando eu comprei, já. né? Quando eu fiz 18 anos, já comprei o carro. Você vê, quem me via naquela luta da Água do 10 ali, eu jamais imaginaria que em 80 eu teria, com 18 anos, eu já teria um carro, né? Carro. Hoje, um jovem com 18 anos, não é todo mundo que consegue isso, né? Aí, o São Antônio falou para mim assim, o São Antônio é muito parceiro, sabe? Ele está em Maringá agora. Falou para mim assim, olha, ô Zé, você dá o dinheiro todo pro teu pai, todo mês? Eu falei, não dou para o papai, eu dou para a família, né? Porque daí na família a gente vê onde usa melhor. Todo mundo mora junto. Exato, Aí ele falou assim, você está arrumando despertador agora? Então vamos fazer o seguinte, o que você ganha aí, eu vou te pagar a parte. Eu não sabia nem que era caixa 2, depois que eu descobri que era caixa 2, sabe? Quando era? Aí ele começou a me dar ali aqueles 400. E eu, poupança, sabe? Era pra você. Né? Levava o cheque assinado pelo São Antônio, papai, né? E os trocos do despertador eu ia colocando no poupança, né? O que ele te pagava por fora ali, pelo seu serviço, você... Isso era em 78 que eu comecei a fazer isso, entrei em 75, trabalhei 2 anos e pouco fazendo todo esse trabalho de boy, limpava a vitrine, limpava o chão. Eu lembro até hoje, eu e o Matheus, a gente marcava o meio da loja, para cá as vitrines e o chão é teu. Para cá as vitrines... Rapaz, aí de vez em quando a gente tinha que inverter, porque tinha um lado que tinha muita coisa para tirar. Muita miudeza, sabe? É muito trabalho. Aí a limpeza quase que cada 2 dias tinha que fazer uma limpeza geral, sabe? Poeira e tal e coisa. E então, vai me lembrando que eu me perco nas coisas. O caixa 2. O caixa 2. Aí o seu Nando começou a me dar esse dinheiro, eu botava na poupança, né? Tá, poupança.
Um ano e pouco, 2 anos juntando dinheiro, aí o seu Davi falou assim, na hora de você comprar um carro. Tanto que esse seu Davi, quando ele faleceu, eu tinha saído do Covid, né? Eu tive o Covid e eu estava ainda sem voz. Mas eu estava liberado para sair e tal, né? Aí ele morreu de Covid, lá em Ibiratã. E é como um pai para mim, né? Aí eu peguei, falei para as filhas dele, olha, eu vou aí nem que seja de longe, eu quero ver teu pai. E como estava todo aquele problema de isolamento todo, né? Principalmente a igreja, eu falei assim, eu gostaria de fazer uma oração para ele, né? Lá também. Aí esperamos, faleceu em Maringá, esperamos ele no trevo de Ibiratã, tinha muito carro, ele era uma pessoa assim muito querida do povo, sabe? Tinha uma riqueza não material, mas espiritual e, sabe, um carisma fantástico. E aí fomos todos para o cemitério e lá eu fiz a bênção de longe, fiz a exéquia, com todos os dizeres da exéquia, como eu falei no início, né? Falei com a família tudo, e tomando todos os cuidados, né? E eu não podia jamais estar naquele momento lá, porque eu não tinha como. Mas ele era uma pessoa de muita consideração. Depois eu fui nesse 7º dia dele também, participei da missa, da celebração. Foi a primeira vez que eu proclamei a palavra depois do Covid, né? Depois do período que eu passei. Enfim, você foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ele falou, Zé, está na hora de você comprar um carrinho para você, pai, você, tal. E ele também foi responsável pelo meu casamento. Ele que fez foi o cupido, vamos dizer assim. Aí eu falei, mas, seu Davi, mas eu não... Foi depois não do dá, carro, né? o cupido. Foi depois do carro. Ah, tá. Não, antes. Ah, foi antes. Mas depois a gente pode falar Tá, dele também, né? antes. Aí o carro foi um... Não, uma ajuda ali. O pior que o carro, quando eu falei assim... Papai eu falava tudo, né? Aí quando eu falei que eu ia comprar um carro, ele falou assim, mas tu tem dinheiro? Aí Tipo já assim, ficou tava me roubando? então não tem dinheiro. Assim. Onde é que você arrumou esse dinheiro aí? Onde é que você arrumou esse dinheiro aí? Aí eu contei tudo para ele, do começo ao fim, né? Eu falei para ele, ele falou assim, tá. Eu falei, mas só que é o seguinte, papai, eu não quero que ninguém fique sabendo aqui em casa que eu comprei esse carro. Meus irmãos, nem minha mãe, ninguém. Eu vou falando pro senhor, porque o senhor é meu pai, eu tenho que falar pro senhor, né? Tanto que para casar eu falei com ele. Eu conversei com ele muito, no fundo do quintal, eu lembro até hoje. E ele estava com um pedaço de pau na mão, ele ficava esfregando um pedaço de pau no chão e pensando. Eu falei, aí tá. Eu tinha 20 anos quando eu casei, né? Aí, tá. Aí o seu Davi, falei, seu Davi, então tá. Falei com o papai, vamos comprar esse carro aí. Que carro? Tem um carro assim, um carro de primeira, tal. Realmente era um carro bom, sabe? Era uma brasiliana, né? Mas o Brasília em 80 era um carro bacana, né? Aí ele me ajudou lá, até eu tive que pegar uma parte do banco, ele foi no banco, pegou para mim, para poder depois ir pagando aqueles 400 que eu depositava, né? Foi rapidinho que eu paguei. Aí ele falou assim, e agora? Agora o carro comprou, vamos fazer o seguinte, era um sábado, meio-dia, eu nem almocei aquele dia, emocionado. Aí ele falou assim, então vamos lá para casa. Ele morava aqui na Avenida Brasília. Aqui, lá de cima, aqui era tudo chão, sabe? Lá era terra pronta para asfalto, mas estava assim, poeirão danado. Aí ele falou, eu falei, o seu Davi falou assim, como é que é a ideia? Eu falei assim, eu quero ir para casa dirigindo esse carro. Eu falei, tá bom, então vamos empreender. Passamos a tarde toda, gastamos um tanque de... Aí quando chegou lá para 5 horas da tarde, isso começou meio-dia, né? Aí eu já tinha rodado tudo, o Jardim Lindóia ali, sobe, desce aquelas ruas, tudo. Aí eu falei, agora eu vou lá mostrar para a Luzia. A Luzia era minha namorada na época, né? Aí, vamos lá mostrar para a Luzia lá, que eu estou guiando. Cheguei lá, rapaz, em frente à casa da minha sogra. E ali eles estavam começando a querer asfaltar, então estava tendo aqueles monte de pedra, assim, sabe? E eu cheguei, encostei assim, e guiando e olhando para ela, se ela estava me vendo, né? Aí parei na frente da casa dela, isso é todo mundo. Aí eles vieram tudo tirar sarro em mim e tal, não sei o quê. Pior que na hora que eu fui sair com o carro, sabe aquele negócio de botar a terceira e quando vi da primeira? 4 machos só, né, ali e tal. Aí eu botava a terceira e... Tchau. Peraí. Pai do céu. Até hoje eles falam disso. Mas, enfim. Aí, mais um fim de semana, eu fiquei ainda sem levar o carro para casa, porque não estava bom para isso, né? E a família não sabia. Só meu pai. Aí, quando foi no outro final de semana, no domingo, eu levei o carro para casa. Aí, cheguei em casa, foi aquela maravilha. Novidade. Né? Porque o sonho da minha família era que tivesse um carro em casa. Não é aquela coisa, sabe? Sim. E aí, a gente conseguiu realizar. Então, coisas assim que foram acontecendo na minha vida, assim, que me faz lembrar e me dá muita satisfação, sabe? E aí eu continuei trabalhando no serviço, né? Aí em 80 eu casei, com a Luzia, né? Em 1980. 80.
Se errar, depois ela É, vai... exatamente. Não posso errar, não. Não, em 80, em 80 eu comprei esse carro, em 81 eu casei. Entendeu? Vamos acertar essa situação, porque eu tinha 18 anos, né? Eu sou 62. Então eu não podia estar dirigindo também sem ter idade, né? Sim. Então foi tudo muito rápido, assim. Eu já tirei carteira de motorista. Naquele tempo não tinha que fazer aula assim, a escola. Você aprendia com o que eu aprendi com o seu Davi, ia lá no dia, fazia a baliza Fazia o e teste. pronto, embora, né? Taca a carteira. Então foi tudo isso que aconteceu na minha vida até ali, né? Legal. Ô, Gabi, é interessante também a gente começar a entender essa linha do relojoeiro e do ourives, porque hoje ele é uma referência aqui na região. Sim. Na profissão ficou, também, né? Ficou muito tempo em empresa, né? Ficou muito tempo no Oriente. E depois, como que foi esse momento de mudar, de migrar? Mas a gente precisa saber como que foi essa parte de aprender. Você falou que você olhava e falava, ó, não é isso aqui. Não é isso aqui que eu quero, não. Tá. E bacana lembrar disso, porque em 84, eu já estava casado há 2 anos, né? Aí eu fui para São Paulo fazer um curso de aprimoramento em relógio eletrônico, porque no final da década de 80 para início da década de 80, começou a aparecer os relógios eletrônicos. Até então era só relógio de mecânico, corda. mecânico, né? O mecânico tem o relógio a corda manual e tem o relógio automático, que você vai movimentando o braço, ele vai enchendo de corda, como uma caixa d'água, né? Que recebe a água e depois tem uma boia que trava ele, né? E o relógio ele tinha esse negócio. Quando você enchia de corda, ele travava ali e aí acabava aquela corda. Antes de acabar, já ia, sempre mantinha, né, cheio. Então, esse processo. O relógio é interessante, cara. O relógio é uma coisa fantástica. Até hoje eu pego esses relógios... Está vindo agora muito relógio mecânico ainda, sabe? E mais relógio mais moderno, né? Então, e eu pego muito ainda desses orientes da década de 70, de 80 para consertar, que são relíquias, né? E hoje eu acho que eu sou a última geração de relojoeiro que mexe com aqueles relógios lá. Aqui em Goiânia tem o Mário também que mexe, né? Lá na Relojoeira Confiança. Mas é pouca gente que mexe. Por exemplo, o Juninho já não quer isso para ele. Ele já vai entrar numa era de troca direto do mecanismo, né? Entendeu? Então, em 80, começo de 80, começou a aparecer esses relógios eletrônicos. Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso intensivo de 15 dias. Nossa. Porque eu passei algumas etapas, porque não fiquei no despertador. Quando o seu Davi me ensinou, eu já fui direto para o relógio de pulso também e tal. Aí já comecei a ter a minha comissão como relojeiro oficial também, né? Porque até então eu era um quebra-galhozinho ali e tal. Aí logo nós dividimos a oficina já, né? Ele criou cobra para morder ele. Podia pensar assim, né? Mas na verdade, o amor que ele tinha tanto e a consideração eu também por ele, a gente se respeitava muito, né? Então a gente dividia ali as oficinas e aí aquilo que tinha coisa que eu sabia, tanto quando eu fui para São Paulo fazer esse curso, eu voltei no propósito de passar para ele todas as informações. Foi o que eu fiz, né? E passei não só para ele, passei para outros amigos também da região, relojeiro, que tinha dúvida, né? Sim. Então, aqui na região, pode dizer que eu fui pioneiro na parte do relógio eletrônico. Daí eu fui para lá, fiquei 15 dias trabalhando numa loja, numa relojoaria, numa oficina que só pegava relógio numa certa região de São Paulo, ali na Sé, sabe? Na Praça da Sé. E aí eu fui aprendendo com aqueles camaradas ali, o relojeiro. Tinha 2 que era professor, né? Foi pago esse curso. Na época era caro isso? Eu não lembro, mas assim, eu sei que na época a Oriente pagou tudo pagou minha estadia e pagou o curso, né? Era um investimento. E eu que eles trouxe até estavam uns aparelhos, né, para equipamento usar aqui, né? Porque só a mão, Entendi. o a olho você não conseguia decifrar os problemas, né? Entendi. Aí, mas o propósito era esse, de trazer, porque naquele tempo os eletrônicos a gente mandava tudo para São Paulo. Fazia um malote toda semana e mandava lá 15, 20 relógios para consertar. Aqui. Não mexia. Aí, quando veio para cá, aí eu não precisou mandar mais. Aí eu comecei a fazer, explicar para os outros. Aí você vai aprendendo mais coisas também, porque você nunca aprende tudo, né? Você pega o fio da meada e vai embora. Aí começamos a trabalhar assim, aí a gente partilhava dessa maneira, né? A hora que separou a oficina, daí como que era? Cada um tinha a sua parte? Nós ganhávamos comissão, né? Tipo, consertava, entregava para a loja, e a loja entregava e o que ela recebia passava... Na época era 40% para nós, 60% ficava para a loja. Do que você fazia um concerto de 100, você ganhava R$40, né? Então, era para produção. Aí chegou uma época, quando aí eu abri O curso foi em que ano?
84. 84 você já não tinha mais... Não, com a Gel e Banco já não era mais Não, opção. já foi. esquece, Já né? tinha passado. Já tinha tô passado, pô. aqui. Aí eu falei, agora eu tenho que me virar por aqui, Vai né? investir bem, nessa profissão agora. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei no Banco Bradesco um dia, conversei com um grande amigo meu, que era quase gerente, que também era Lago do 10, ele falou para mim assim, você é relojoeiro? Eu falei, estou aprendendo, né? Porque até hoje eu falo que eu estou aprendendo. E ele está aprendendo mesmo, a vida é assim, né? Aí ele falou assim, nossa, um relojoeiro ganha uma nota preta, né? Aí eu falei, ó, o cara do banco tá falando isso para mim, né? Então já foi mais uma motivação para mim, né? Agora vai. Entendeu? Mas assim, nunca foi assim um ganho estrondoso, mas sempre foi assim, para viver bem, né? Aham. Viver com qualidade, viver com tranquilidade, né? É igual você comentou, que é uma técnica que é muito... Igual você falou, que hoje não tem tantos, né? Então, naquela época, acredito também que... Naquele tempo, tinha... Nessa época que eu estou te falando, em Goiânia tinha 5 relojoarias. E tinha 5 relojoeiros, porque cada relojoeiro tinha um relojoeiro. Só que o padrão da cidade era muito maior também, Era né? maior, Então, era maior, isso mesmo. Não é pegar a população de hoje e Hoje, dividir por sim, 5, coloca né? cinco. Exatamente. O tamanho da cidade era maior, abrangia outros municípios, né? Então tinha todo esse... Depois, PC, teve também uma ocasião em que a arte relojoeiro, ela ficou escassa de material humano, porque muitos relojoeiros eram japoneses. E aí abriu aquele processo de decassegue, que o pessoal que vai para o Japão trabalhar. Aham. E dava muito mais eles ir para o Japão trabalhar do que Sim. ficar de relojoeiro aqui. E aí ficou escasso a mão de obra relojoeiro. E aí foi ficando, e muitos que voltaram de lá não quiseram mais a profissão. Continuar com isso. Aí foram para comprar imóveis, comprar outras coisas, outro investimento, Aham. entendeu? Então houve muito isso. E daí para cá vem tendo essa falta de mão de obra, sabe? E hoje existe realmente poucos relojoeiros, poucas pessoas que realmente é relojoeiro, né? Poucas pessoas, né? E outro termo que a gente falou aqui, você aprendeu o termo? Ourives. Ourives, Aham. né? Que eu aprendi, Ensaiei. aprendi inclusive com o Zé uma vez que ele foi fazer um bate-papo com a gente, né? Toda foto. Mas e como que entrou esse aspecto do... Hoje, até você falou que hoje chama de relojoeiro, de... Joalheiro. Joalheiro, Joalheiro. isso. Mas a profissão é de ourives, né? Que lida Ourives. com ouro. Ourives, né? isso mesmo. E como que surgiu isso aí nesse meio Junto caminho? com o relógio, Pois então, né? lembra que eu falei para você de proatividade nisso? Aham. Então, eu sempre fui assim, olhando um pouco para as laterais também, né? E aí, já quando eu estava ainda trabalhando com o seu Davi, aqui, nós éramos dois, eu já comecei a fazer algumas soldas, sabe? E na época não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Por exemplo, você pega YouTube, por exemplo, e você digita lá Ourives fazendo peça, você vê o cara fabricando, você tira todas as suas dúvidas, né? Naquele tempo não tinha esse negócio, não. E aí eu comecei a fazer mais soldas na loja. Eu lembro até hoje que eu fazia só os sábados. Juntava tudo e no sábado eu só trabalhava com joia no sábado, né? Tanto que eu abandonava a banca de relojeiro lá, junto com o Davi, ia lá para o fundo da outra sala. E o seu Davi já O seu trabalhava Davi estava com ali isso. ainda. Aí o seu Davi Mas estava ele lá. trabalhava com ouro também. Trabalhava, não, só com relógio. Ah, tá. Só com relógio. Depois, aí, quando abriu a loja lá em Piratã, ele foi para lá. Até era eu que iria para lá. Aí o seu Davi foi para lá. Nessa época, ele trabalhava comigo ainda. Eu não lembro o ano, tá? Não vou lembrar agora, que é muita coisa. Mas, enfim. Aí eu comecei a trabalhar com solda, Gabi. E fui gostando do jeito ali e tal. Aí depois, quando a Oriente ampliou bastante, foi para a Prédio Próprio, onde é hoje, aí eu fiquei sozinho. O seu Davi foi para lá. Aí até então eu falei, vou ficar na área que eu domino mais, que era relógio, né? Aí eu fiquei só no relógio. Larguei definitivamente os ouros, não mexia mais com ouro, de jeito nenhum, sabe? Quando eu estava para me aposentar, eu trabalhei, o Juninho foi trabalhar comigo, estava comigo já há 10 anos, meu filho, né? Vai fazer 10 anos, ele trabalhou 5 anos na Oriente, agora já estou para 5 que eu estou fora. Eu comecei nós estávamos dois, aí eu falei, eu preciso dar uma diversificada aqui, né? Aí eu pagava um aluguel para a empresa, água, luz, telefone, essas coisas, né? Eu achava justo eu fazer isso, Sim. porque eu não queria estar ali também de favor. Aí eu arrendei a oficina, vamos dizer assim, né? Arrendei e eu pagava essa quantidade por mês. E aí eu comecei a pegar joias para fazer, para soldar. E hoje, depois que eu saí de lá, daí eu intensifiquei mesmo. Aí criei uma oficina própria
para joias e uma oficina própria para relógio. Entendi. Entendeu? Nas duas oficinas tem 2 bancas, cada uma. Tem uma banca que eu trabalho e tem uma banca que meu filho, o Juninho, trabalha ali do lado. E de relógio também tem uma banca que eu trabalho e que ele faz do lado ali. Que legal. Então, hoje o Juninho, ele já se mantém. Quer dizer, eu passei pelo Covid agora, quase morri. Se eu tivesse morrido, né, para a terra, mas claro que eu sei que a morte, para aquele que crê em Deus, Sim. não morre jamais, né? Ele estaria já apto a seguir a caminhada dele. Entendi. Porque o meu maior sonho era esse, de deixar meus filhos capazes, Aham. entendeu? Sem depender de mim, né? Hoje, claro, depende, porque o pai está ali e tal, você está por perto e tal. Tanto que quando eu fiquei internado, a loja não parou. Eu fiquei 17 dias internado e eles ficaram trabalhando, né? Continuar. E aí, hoje, na minha área de ourives, hoje eu posso dizer para você que já está superando a parte de relógio. Porque, como você falou, aqui na nossa região não tem ourives, né? Então, eu não me considero um ourives, sabe? Eu, sinceramente, não me considero mesmo. Né? Eu me considero relojoeiro. O ourives ali eu faço muito trabalho, e tem trabalho que eu faço, eu me admiro. Eu filme, mando para minha família ver, bato palma. Entendeu? É bacana. Esse é um prazer de você trabalhar. E é uma terapia para minha cabeça. E Por exemplo, você considera derreter o uma ouro. arte. Hã? É uma arte. É uma arte. Olha, eu vou falar para você, quando eu estou derretendo umas gramas de ouro assim, aí ela vira líquido, né? No fogo, e aí você joga na relheira que a gente fala, e ela vira aquele fio, né? Igual essa haste de óculos aqui, mais ou menos assim, ó. Aí você vai a minha ainda é mecânica, né? Mas tem umas que é eletrônica, que você só joga ele ali, ela vai rodando sozinha, né? Eu vou fazendo o trabalho ali, vou moldando a peça, pego um pouco com o martelo, aí eu volto no tempo, sabe? Aham. Então é uma Que coisa legal. bacana. É E um depois quando você dá, processo que aí quando você- você dá o polimento, misericórdia. Aí você fala, meu Deus, será que foi mesmo eu que fiz isso aqui, sabe? Porque é amor, né, que a gente pega e é muita dedicação, né? Que legal. E claro que eu procuro pesquisar, eu procuro me atualizar, eu busco informações, eu busco vídeos, né? E a gente vai mas cada um tem um jeito próprio de trabalhar. Então é bacana. Então nesses 5 anos que eu estou ali, vai fazer 5 em novembro. Você está com uma loja própria, é isso? Exatamente. As coisas para mim sempre foi assim. Eu nunca, por exemplo, eu não tinha, se você me perguntasse lá para os 10 ou 15 anos, eu não tinha noção de se eu ia ser relojoeiro ou não pensava nisso. Como eu também, quando eu montei minha loja ali, que eu me aposentei, aí eu falei assim, bom, eu vou aqui onde eu trabalho, eu pago determinada quantia por mês, que eu estou pagando o mesmo que eu pago de aluguel onde eu estou hoje, né? E eu disse assim, lá eu vou ter meu espaço próprio, dá um pouco de medo, porque todo projeto que você inicia, você Sim. tem medo, né? Mas eu falei, mas eu acho que para o gasto junto com a minha aposentadoria, acho que eu consigo fazer. Minha pretensão era só essa, fazer dali uma oficina de conserto de joias e relógio. Aí eu falei, mas como eu faço gravações em peça, escrevo e tal, né? Faço esse tipo de trabalho, eu vou trazer algo assim, faca, talher, para vender também aqui, né? Para somar, né? Presentes. Se eu conseguir pagar o aluguel com isso aqui, já tá bom, né? Sobra lá líquido, né? Aí eu comecei com aquilo, e deu tão certo, que daí a Luzia veio trabalhar comigo. Ah, legal. E a Luzia trabalhava na prefeitura, no Conselho Tutelar. Ela ganhava em torno de R$ 2.000, eu acho, não sei. Porque a mulher nunca fala pra gente quanto ganha. Não sei. Você Aí eu peguei e falei, se você vir para cá e você conseguir tirar aqui o teu salário e pagar o aluguel, que era a intenção pagar o aluguel, quer dizer, não vou mexer nas oficinas, a oficina vai ficar aí. Aí ela veio e ela sempre teve um desejo de trabalhar com imagem sacra, sabe? Fazer isso. Porque em casa ela tem imagem até no banheiro, sabe? Aí, bom, não vou nem comentar, né? Mas porque eu ia falar assim, porque acho que é muita pretensão, né? Falar assim, é que o homem santo tem que ter santo em casa, né? Não, mas aí não. Essa parte com certeza você corta, por favor, tá bom? Tá bom? Enfim, aí tá. Mas ela sempre gostou, coisa de cearense, né? Os nordestinos gostam muito, é muito devoto das imagens e tal. Não é adorar a imagem, isso aí é um assunto muito, muito importante falar, né? Aí ela falou assim, acho que eu vou comprar umas imagens aqui para vender. A gente sempre vai para Aparecida, para Romaria, né? E você até falou desse assunto agora há pouco. E aí ela falou assim,
acho que vou trazer umas imagens lá. Aí trouxe uns quadros, uns negócios e tal. Vendeu, rapidinho. Aí eu tenho um amigo que sempre vai para Pedreira, em São Paulo, região do interior de São Paulo, e nós chegamos lá, por nossa surpresa, lá tinha umas fábricas de imagem. E nós estávamos passeando, né? Resultado, ele foi com uma caminhonete, nós trouxemos a caminhonete dele lotada de... De santo. Aí a Luzia estava no paraíso dela, ela falou, agora mesmo. Aí ela agora eu me encontrei. deslanchou a vender assim, sabe? E artigo de presente também, não só o santo, mas outras coisas também. Aí eu deixei ela à vontade, falei, a parte aí é de vocês e a parte de oficina é minha. Aí vocês vão tirando de vocês aí. Aí deu tão certo, sabe? Eu não tinha esse plano todo, né? E acabou acontecendo um sonho que eu sempre tive, de estar sempre perto dos meus, né? Aí a minha filha já trabalhava, então, Juninho, a Luzia e eu. Aí minha filha também trabalhava na empresa da cidade. E ela tinha que sair muito para fora, para dar treinamento e tudo. E aí eu falei, acho que se você vir para a loja, você vai somar com a gente, né? E ela veio e está dando muito certo, graças a Deus. Legal, então nós estamos trabalhando em 4 lá, né? E é um projeto que tudo tem seu tempo, né? Para Deus, tudo tem um tempo, né? E alguém fala assim, mas se pudesse ter feito isso 20 anos atrás, né? Mas era para mim permanecer naquele lá até hoje. Olha só, né? que legal. Então, eu nunca tive pretensões e deu tudo certo. E Zé, como que é esse caminho... É impossível não falar, conversar com você, não falar, mas sobre esse caminho igreja. Né? Sim. Você falou que na sua infância você sempre acompanhou muito, não sei se acompanhou de participar ou de acompanhar de assistir. Às vezes uma participação puxando a orelha também dos terços, a sua mãe rezava o terço. Era um hábito. Era um hábito. E como que foi esse processo? Porque hoje você é uma liderança dentro da igreja, então você tudo isso foi construído junto com a sua vida profissional, com a sua vida familiar, dentro do casamento. Você comentou que sua família hoje ela consegue dividir você, né? Mas que tanto que é uma missão sua, é uma missão deles também, né? Então, como que foi esse processo, assim, Pois desde então, criança? eu vou tentar ser breve, porque eu estou forçando demais, né? Não, Pelo amor de Deus. à Vou falar aqui para você, vontade. ó. Então, eu cresci nesse berço, né? Eu falo berço mariano porque o meu pai era congregado mariano. E eu me admirava muito quando eu via ele na igreja lá na Água do 10. Tinha a igreja, naquele tempo, acho que era uma das maiores congregações da Candeias, né? A Candeias, naquele tempo, abrangia Centenário, era maior, né? E, então, naquele tempo, eu lembro bem, meu pai usava uma camisa branca e uma calça azul e um distintivo. Não era o tempo da fita, porque a fita tinha sido abolida porque falava de congregado de fato ou de fita. Então, era melhor de ser congregado de fato do que de fita. Então, enfim, teve um período da congregação mariana que foi assim. E aí, mas eu falava, eu tenho vontade de ser. Aí, não foi meu pai que me levou para a congregação mariana. Quem me levou foi um padrinho meu de casamento, que tornou-se padrinho, porque eu ia namorar com a Luzia. E aí, ele morava em frente. E aí, eu, interessado na peça, né? eu abri mão de muitas coisas. Aí eu abri mão na época era o JUC. Eu participei do JUC. E o JUC era reunião de sábado à noite. Eu gostava demais das reuniões ali. Mas daí a Luzia não podia ir comigo nas reuniões. E o pai dela não deixava ela ir, né? E eu, sozinha, ela não deixava. Então, eu fiquei sem opção, né? Com ela. Aí eu comecei a participar e ia namorar com ela. E minha sogra me levava para os grupos de reflexão. Nos grupos de reflexão da rua dela, conheci esse seu Antônio, que já é falecido. O seu Antônio falou assim, nossa, você fala bem da igreja, você fala bem no meio daquela família. A gente conseguia sair bem, né? Você podia ser congregado mariano, né? Eu falei, olha, tá vendo? Papai não me chamou, mas aí comecei a participar ali no Recanto dos Amigos com ele, domingo de manhã. E aí eu era um molecão no meio daqueles monte de senhores, né? Na época tinha uns 50 congregados marianos. Fiel participava. E seu pai era um deles? Meu pai era um deles. E eu comecei a fazer ata, porque eles eram fracos ele falava assim, na caneta. Até hoje eu lembro. O congregado mariano sempre foi muito simples, sabe? Aí eles falavam assim, mas você é bom de caneta, você vai fazer ata para nós. Eu fui eleito secretário, sem nem eleição, sem nada, e comecei a fazer ata para eles, né? Tô aqui. Eu fiz ata por muito tempo ali, sabe? Então, eu fui me apaixonando pela igreja, pela congregação mariana. Eu já tinha esse berço, né? Por isso que foi fácil, né? E aí eu substituí, no caso, as reuniões de sábado à noite do JUC pela reunião dos marianos no domingo de manhã. Domingo. E dali eu fui me desenvolvendo, né? Participei muito tempo na distribuição de quilos de povo. Já comecei ali, né? Que os marianos tinham um trabalho parecido com o dos vicentinos. A gente arrecadava nas missas quilos de alimento e levava
para as famílias carentes. Eu lembro que a Brasília Verde, olha, os meus carros sempre Rodou um pouco. para a né? igreja. Eu nunca, desde então, eu nunca tive assim ciúme ou apego ao material, sabe? Então eu lembro que eu lotava aquela Brasília era na frente, que era o bagageiro dela, né? Enchia de mantimento ali, colocava no banco, colocava na parte traseira. Aí eu ia sempre com um responsável que sabia das casas onde a gente iria, né? E entregava. Então, meu trabalho, eu me apaixonei por esse trabalho. Aí eu comecei a trabalhar nisso, fui para a Pastoral da Criança. Aí, porque a gente fala assim, no movimento você aprende sobre Deus, né? Sobre a evangelização, sobre tudo. Na pastoral você faz a prática, nas pastorais. Então eu fui para a Pastoral da Criança, aí fui trabalhar com isso, aí teve toda uma história de exposição, coordenei a barraca depois de São Pedro Forte, eu coordenei a barraca espanhola, depois virou barraca mineira, e coordenei por mais de 10 anos. E hoje, sabe o que eu faço na barraca mineira? Com muito prazer, eu lavo louça, desentupia, fico lá no fundão com o povo. Lá no fundo. Entendeu? Quer dizer, o importante é estar Tá ali. fazendo alguma coisa, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu falo que eu fiz o caminho contrário. Porque geralmente você começa limpando pia e vai para a gerência, né? Eu comecei de presidente da barraca para lá. Mas eu tornei-me aquele cara ali, tipo assim, que sabe cada pedaço de cano onde vai a água, onde sai aquilo, porque todo mundo usa pouco, aí entope muita coisa, aí eu sei onde é que é o problema, sabe? Então, porque eu fiquei muito tempo naquela área, né? Então, até hoje eu faço esse trabalho lá com eles, lá com muito carinho, com muito amor. Não me incomodo de estar lá no fundo ou lá na frente, tanto faz. Enfim. Mas eu sempre tive esse amor muito grande pelo apostolado, né? Cuidar de pessoas. E eu me tornei aí, como congregado mariano, comecei a participar da reunião diocesana, me tornei presidente da federação. A federação é um departamento junto da diocese, né? Que coordena as demais paróquias. E eu me tornei presidente da federação de Camorão por 2 gestões. Foi quando nós colocamos encontro de casais, já vimos encontro de jovens. Aí, nessa época minha, que eu fui presidente, motivei isso, peguei um grupo de amigos, nós começamos a formatar um encontro parecido com os jovens para casais, e foi um trabalho que deslanchou muito. E se me permite eu falar, que esse trabalho me fez ir para a Europa, por isso que eu falei. Sim. Esse trabalho mariano na diocese me fez ir, porque a proposta daquela romaria, da obra de Maria para a Europa, era visita a santuários marianos. Então, nós fomos em 4 países. E o mais forte ali é Portugal, em Fátima, né? E França, Lourdes. Só te interrompendo, mas antes de você contar essa viagem, como que surgiu a oportunidade de ir para a Europa? Porque, assim, você devia ter esse desejo de ir, né? Porque tem todo um significado espiritual, né? Tem toda uma história. Sim. Mas como que foi chegar a ir, né? Eu vou falar um negócio para você, pessoal. Eles começaram a anunciar aquela romaria uns 6, 8 meses antes. E eu ia nas missas e eu ficava lá sentado no banco com a luz e olhava para o telão e falava para ela assim, um dia nós vamos... Eu lembro até hoje, era $8.000. Aí eu falei assim, nós vamos nessa viagem aí, polaco, um dia. Nós vamos lá, eu chamo eles de polaco. Quando eu falo polaco, vocês sabem, vocês sabem, né? Falei, nós vamos participar desse... Eu sempre incluía ela no assunto, né? Aí eu falei, mas é um sonho meio, né? Aí, passado aí quando faltava acho que uns 4 meses já para a viagem, aí, terminada a celebração, o padre Ivan, na época, me chamou lá na casa paroquial, junto com o senhor Luiz Camide, que era um dos mentores dessa viagem aqui, que arrecadava aqui em Guerê. E eu estava no primeiro ano do diaconato, se eu não me engano. O diaconato, que é o estudo para se estudo pra ser tornar diácono, né? Eu acho que eu já estava no primeiro ano, se eu não me engano. Aí eu falei assim, a primeira gente já pensa em desgaste, eu falei assim... Alguma coisa ruim deu. Pisei na bola em alguma Deu coisa. ruim. Chamou no cantinho para conversar. Nunca imaginava que era sobre a Chamou viagem. no cantinho para conversar. Aí fui lá na casa paroquial, sentei numa cadeira diária lá na casa com ele lá. E o povo meu ficou esperando na frente. Falei, espera que o padre quer falar comigo lá. E todo mundo ficou meio apreensivo, né? Só para você saber, quando eu saí de lá, eu saí chorando. Quando eu vim de... Aí falaram assim, desgraçou mesmo, né? Porque quando eles falaram para mim assim, sabe essa viagem lá para a Europa, tá, não sei o quê, estava vendo no telão aí e tal. Então, nós tínhamos que vender 30 passagens aqui em Guerê, atingimos uma cota, então nós temos direito a mais uma, que aí o padre Ivan vai. Aí vendemos mais 5, que deu direito a mais uma. Você estaria disposto aí? Rapaz, eu estava sentado na cadeira, assim,
Aí parece que a cadeira fez assim, flutuou para mim, sabe? Eu falei, misericórdia, rapaz. Aí eu já enchi o olho d'água, porque eu me emociono muito fácil, sabe? Aí eu falei, mas é novamente Deus no meu caminho, me levando para coisas, né? Aí eu falei assim... Aí eu pensei na hora. Falei, mas 15 dias longe do serviço? Não vai ser assim. Olha onde é que eu pensei. Aí eu falei, porque daí é 15 dias sem ganhar um tostão. Aham. E é 15 dias gastando lá. Mas eu levei, o dinheiro que eu levei, eu voltei com ele no bolso praticamente. Mas para você ter uma ideia lá, eu, por exemplo, não tinha negócio de você não gosta desse prato. O que estava no pacote. Eu lembro que eu não era muito fã de salada. Até hoje, por exemplo, se eu for comer uma salada, eu como porque eu sei que é bom. Então eu como logo ela para ficar livre, para poder comer a comida boa. Né? Outras coisas, muito bem. Só bem assim. Aí eu cheguei lá, rapaz, aí veio o que vinha, pá. Eu pegava, falei, não, eu não sei como é que vai ser mais tarde, né? Aí eu levei a quantia necessária que tinha que levar de euro, de dólar e tal, mas eu não comprava uma garrafa d'água. Olha, de vez em quando eu comprava só, entendeu? Então, para economizar. Porque eu não estava no meu projeto aquilo lá, assim. Mas eu não podia abrir mão. Nossa, pelo amor de Deus. Aí foi aquela loucura, passaporte, fui naquele tempo só aqui em Guaíra, que conseguia. Fui para lá e tal. Aí arrumei tudo certinho, viajamos, foi uma benção, foi uma viagem que até hoje eu não consigo contar para as pessoas, sabe? A Luzia que dá risada minha lá, às vezes quando estava passando algum filme lá de Roma, por exemplo, aí passa aquela fonte lá, joga as moedinhas, fala, eu jogo moedinha ali, né? Tem uma moeda Você é muito, né? Então, foi tudo muito, muito bom acontecendo na minha vida, sabe? E solteiro tinha o Abdias, tinha o padre Ivan e eu, né? Então, nós ficávamos no apartamento triplo. Todo apartamento que a gente ficava sempre nós três, o resto ficava dos casais, né? E eu, como eu fui naquele jeito, assim, que ganhei, assim, que valeu muito mais como que um troféu. Um troféu tem um valor para você, ele é um pedaço de lata, né? Mas o valor dele não é aquela lata, é o valor da conquista, né? Sentimental. Então, eu senti, assim, que foi realmente uma conquista, que eu não lutei para conseguir ela, mas chegou para mim, porque, né, daquela maneira. Então, eu fazia o seguinte, quem vai ver essa entrevista provavelmente vai lembrar disso, eu sempre carregava a mala de alguém, para mim, eu tinha que fazer alguma coisa para compensar, entendeu? Eu tinha um casal lá, que eu não vou falar o nome para não ficar chato, aí quando eu chegava no hotel, eu ia primeiro levar eles no aposento deles, eu ensinava como é que ligava o chuveiro, lá tem aquela coisa de banheiro embaixo, chuveiro em cima, tal, e eu ensinava como que ligava, eu deixava... Quando eles estavam totalmente agasalhados, certinho, seguros, instalados. Aí eu descia, aí eu ia caçar onde é que estava o padre Ivan e eu obedia para mim ir para o meu quarto, entendeu? Então, eu sempre me preocupei muito com essa parte, sabe? E teve uma parte legal também lá, que às vezes nós íamos para algum passeio que não estava no pacote, e volta e meia alguém pagava. Eu nunca soube até hoje quem foi que pagou. Por exemplo, era 30 euros. Por exemplo, nós fomos passear lá no Rio, na França, aquele rio muito famoso. Você vê a Torre Eiffel, assim, iluminando, mudando de cor. Meu Deus, mas enfim. Aquele passeio custava 30 euros. Eu já falei, não, hoje eu estou meio cansado. Eu estava sem dinheiro. Não vou, não. Aí, daqui a pouco o guia chegava, o guia era um pernambucaninho, mas gente fina pra caramba, o guia da Obra de Maria, né? Aí ele falava assim, ô, seu Zé, o senhor não vai? Eu falei, não vou, porque eu estou meio cansado, vou ficar no hotel aí e tal. Aí ele falou assim, não, mas alguém pagou a sua passagem, a sua ida lá. Eu falei, mas se você não for, não vai perder. Eu falei, bom, nesse caso, mas quem foi? Quem então foi? Eu vou. Quem foi? Não sabia quem que era. E assim foi muitas ocasiões dessa maneira, sabe? E eu vi assim que as pessoas elas faziam isso não por pena ou dó, mas por gratidão, por a gente estar presente. De manhã cedo a gente reuniu o grupo, o padre fazia o salmo, né? E o padre Ivan celebrou missa em vários lugares lá, porque lá tem as catedrais, as basílicas, mas tem uns espaços, vamos dizer assim, de capelas, várias, onde celebra em várias línguas, né? Então, aqui tem português, ali tem ucraniano, ali tem não sei o quê. Que legal. Então, aí o padre Ivan celebrava ali. Aí, o que era o benefício para aquela basílica? Por exemplo, a coleta que a gente fazia entre nós ali, e alguns outros brasileiros, portugueses que estavam ali, ficava para as obras da basílica, entendeu? Então, assim.
Então, e aí eu cantava, eu canto muito, sabe, né? Lembra uma letra que é... Não, mas daí a gente fazia o que... Só tinha aquilo, tinha que ser aquilo mesmo, né? É o que tem pro momento. Aí eu cantava, porque a noção de liturgia a gente já tem, claro, tinha que ter, né? Então teve muitas coisas assim bacanas, muitos fatos bastante pitorescos, né? E não dá para contar tudo, é muita coisa, legal. né? Tá, aí diaconato. Aí o diaconato, né? Vamos lá, porque daqui a pouco da meia-noite nós estamos aqui. Ano, quando você Aí foi tá, pra eu lá. tava, aí terminei o diaconato, aí fiz uns 4 anos e meio, quase 5 anos de Foi um diaconato. convite. É isso que eu queria saber. Ah, tá, Como como aconteceu, Como né? começou essa ideia? É. Porque para quem não sabe, você vai explicar pra gente, Sim. mas é um aceite seu, mas um aceite da sua família também, né? Porque você falou, eles me dividem com a missão, Exatamente, né? então, Então a família tem que estar muito do seu lado. Tem que comprar o pacote, né? Eles têm que estar de acordo com aquilo ali, né? Então, é assim, diácono permanente, homem casado, né, que se dedica à igreja. Não é, como eles costumavam falar, não é um ministro melhorado e também não é um mini padre. Mini padre. Mas é como se fosse assim, eu brinco muito com os padres, mas é brincadeira, padrada. É assim que o diácono é meio que step, ele tem que estar preparado para qualquer eventualidade. Por exemplo, se eu estou na celebração e o padre passar mal, coisa assim, eu tenho que estar preparado para substituir. Então eu tenho que saber o que está acontecendo naquele dia, qual que é o domingo do tempo comum, se é tempo tal, liturgia, tudo tem que estar a par. É como se você fosse um reserva da seleção, que você tem que estar preparado para entrar. Né? Você tem que estar ali preparado para entrar. Aí, bem, eu não era ministro da Eucaristia. E a gente é convidado pelo padre que foi apontado pela comunidade, né? Na verdade, não é assim, eu quero ser diácono e vou. Ser indicado. Por exemplo, não é como você fazer um curso aí, uma faculdade, um negócio, e falar, não, eu agora vou fazer tal disciplina. Não é assim. Então, o diaconato permanente, ele tem um convite da igreja, tanto que os Barbosa e o Celinho, que estão para ser ordenado, eles foram escolhidos numa reunião de CPP. CPP é das pastorais, né? Então, é votado, então, mais votado ali, os movimentos. No meu caso, eu não sei se passou por esse processo. Só sei que um dia, eu não era nem ministro da Eucaristia, o padre Ivan chegou para mim e falou assim, olha, você não quer fazer a preparação para ministro da Eucaristia? Eu falei, padre Ivan, eu, na verdade, falo para o senhor, eu prefiro fazer minhas obras como eu estou fazendo, assim, né, de boa, como eu faço, meu trabalho e tal, mas eu não quero ficar lá, eu não acho que ministro da Eucaristia, para mim, é muito. Aí ele falou assim, não, mas eu quero que você faça, porque eu tenho uma proposta da diocese para você, mas tem que ser ministro. Mas ele não falou de diaconato para mim. Aí eu fui fazer. Era como falar não para o Padre Ivan, então, né? Eu estava comentando com o Henrique antes ele é fera. Assim, que ele te cerca de uma forma, ele te trata tão bem, ele vem e a hora que ele te pede uma coisa, você não tem como falar não para ele. Então, não tem jeito. E ele já vem preparado, assim, já vem. Se ele escapar por aqui, eu pego aqui e tal. Então... Ele já vem com todas as, né? Plano B, plano Z. Né? Aí eu falei, não, então, são desejo do senhor, eu admiro demais o senhor, vou lá. Aí eu fiz a inscrição, comecei a fazer. Quando eu estava para terminar o curso, ele veio e trouxe a notícia para mim, que era para mim, você aceita o diaconato permanente? Eu falei, padre, mais uma vez o senhor me surpreende, porque eu nem ministro, eu estava pensando agora, diácono permanente é uma coisa muito grande para mim. Aí ele falou, então, mas primeira coisa, se você aceitar, você vai falar para mim. E se você não aceitar, ninguém vai ficar sabendo que você foi chamado também. Na igreja tem muito isso, sabe? A questão da escolha do alto grau aí, bispo, essas coisas. Tem muitos que é convidado e não aceitam, mas eles também, ninguém nunca vai saber que eles não aceitaram, sabe? De repente você está convivendo com uma pessoa, com um padre aí, que ele foi chamado e ele não aceitou. Eu acho que um exemplo claro disso, assim, para quem não é tão ligado à igreja, é a escolha do Papa, né? Exatamente. Entre eles... Ninguém sabe que... Muito se fala assim, o fulano foi o segundo, mas é tudo boato, porque não tem essa... Não tem disso, não. Aí ele me convidou e fez essa proposta. Aí depois que eu disse o sim para ele, eu já tinha falado com meu filho, eu tinha falado com a Luzia. Aí até na época eu lembro muito bem que o Juninho era bem novo ainda, né? Ele falava assim, mas será que não vão me chamar de filho do padre? Eu falei,
se você tiver qualquer restrição, eu não vou aceitar, porque eu só aceito se for com vocês todos juntos, né? Se tiver qualquer... Aí todo mundo aceitou, a Luzia não precisa nem falar, né? A Luzia já achou, não, tem que ir para de hoje já, né? Entendeu? Aí, mas durante o processo, a gente foi tendo conscientização, né? Teve muitas formações com a família, teve formação com as esposas, só com as esposas. Ah, então tem esse processo também, com as não é? esposas. Missão Tem muita de gente que todos. ficou no meio do caminho, porque a esposa eles notam, assim, até quando a pessoa está dizendo, não, eu aceito, ele sabe que, no fundo, a pessoa não está nem aí para o negócio, sabe? Pela conversa, né? E aí a Luzia sempre foi muito disposta nesse sentido e a gente foi levando até onde chegou, né? Porque para que as pessoas possam entender, assim, não pode chegar num momento que a família não vai entender essa missão sua, né? Por exemplo, você pode estar dormindo, você pode estar num almoço de domingo com a família e receber um chamado. Com certeza. Né? Então, isso já aconteceu. E é assim, você tem que estar muito firme naquele propósito, você, mas a sua família tem que entender isso e te apoiar, né? Eles não podem te cobrar depois. Exatamente. Esse universo é muito grande por conta disso, né? Assim, não é só o seu sim, é o sim da sua família e tudo mais. Por muitas vezes eu tive que sair para um lado e a família para outro. Às vezes para uma festa de aniversário, uma festa de casamento, e eu Tinha fazer minha compromisso. parte que me compete aqui, já sair para outra situação por exemplo, eu não tenho vício, não tenho independência, mas eu tomo uma cerveja, por exemplo. Sim. Tem dias que eu tenho que me privar totalmente. Porque eu não sei se mais tarde eu não vou ser chamado. E se um diácono chegar, ministro da Eucaristia, qualquer pessoa que é liderança na igreja, chegar num ambiente e ele tiver pelo menos com cheiro, porque ele tem apego até de alguém, vai ter sempre aquele que vai falar assim, pô, o cara foi lá embriagado. Sim. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que saber onde pisa. Tanto que eu relaxo um pouquinho mais quando a gente viaja, você vai para fora, porque você sabe que daí a impossibilidade de você estar presente aqui. Agora, estando aqui, eu nunca vou dizer não. Esse não que eu estou falando para você, esse não veio de quando eu me consagrei como mariano. Quando eu me consagrei como consagrado mariano, a exemplo da Virgem Maria, que disse o sim, então eu sempre disse assim, eu sempre vou dizer sim. Só que nem por dizer o sim, eu abro mão, jamais me comparar à Virgem Maria, no meu projeto pessoal de vida. Eu tenho um projeto pessoal de vida. Sim. Só que, se há uma possibilidade remota, eu vou dizer sim, sempre sim. Entendeu? Então, eu nessas ocasiões assim, por exemplo, como eu disse no início, aquela música, onde me chamarem eu irei, eu sempre estarei. Seja qual lugar for. Esse momento de pandemia, por exemplo, eu não peguei o vírus trabalhando com a igreja. Eu peguei fora. Eu sei que eu peguei fora. Mas eu nunca deixei de atender famílias com esse problema. Com medo. A gente tem medo, todo mundo a gente é humano, né? Sim. Mas sempre estive presente, sempre fui. No início, quando começou a falecer pessoas do Covid, que eu tinha que ir na família, se vai na família, você não sabe até que ponto que você tem contágio ou não. Sim. Sim. Então, eu tomava todas as precauções, sempre atendia as famílias na área lá fora, no ar livre, nunca dentro de casa. Eles entendiam isso, sabe? E entendem até hoje quando eu vou. E a gente vai se acostumando com isso, né? Com a forma de lidar com isso, que é muito difícil. Então, na UTI mesmo, fui 2, 3 vezes, acho que 3 vezes, me paramento. Principalmente depois que eu tive o Covid, eu tenho mais um pouco de segurança, apesar de que não sei se está comprovado isso, mas a gente sente um pouco mais de segurança para ir, né? Aham. E aí a gente vai lá fazer a oração, levar uma palavra para as pessoas. Então é um lugar de desafio. Você vai para casa, você troca de roupa, você põe outra roupa, você põe no sol aquela roupa, você deixa num balde lá fora, sabe? Tomando todos os cuidados, mas jamais eu vou desamparar alguém que me chama para alguma coisa, sabe? Já atendi dependente químico 1h da manhã. E a minha família entende. Minha família entende que eu tenho que ir. Nesse dia que eu fui mesmo, o Polaco falou assim, pode ser uma armadilha. Mas eu conheci a família. Quem me ligou foi a mãe do rapaz. Sim. Aí eu fui na mãe do rapaz, ela me levou na casa, onde o rapaz era casado. São histórias assim que sabe, que é muitas histórias. Mas assim, sempre nesse sentido, é um desafio. Mas aí, quando você entra, você não tem que entrar pelo status, jamais.
Porque, amor, é bacana, você chega lá, PC, você chega lá, Gabi, benção diácono, chega lá. Isso é uma honra eu poder abençoar a pessoa. Aham. Um dia me perguntaram assim, eu estava na Câmara Municipal, chegou 2 senhoras e perguntou assim, eu tenho que pedir benção para o senhor? Mas ela falou com simplicidade, não falou com autoridade, você sabe? Eu falei assim, não, você não tem que pedir benção para mim. Você pode, se quiser me pedir a benção, eu vou te abençoar. Então, eu jamais vou negar a bênção para alguém. E não é porque eu vou te dar a bênção, de abençoar, que eu sou superior a você. No reino de Deus é diferente. Né? A escala é diferente. Né? Quem se exalta será... Né? Então, você tem que ser sempre aquela pessoa assim, que humilde. E quanto mais você se aprofunda no reino de Deus, mais humilde você tem que ser. Sabe? Então, muitas pessoas hoje confundem, por exemplo, o diácono, o padre. Se bem que em todas as áreas tem pessoas arrogantes, né? Em todas as áreas tem, não adianta, sempre tem. Mas eu prefiro, eu sinceramente não me incluo nessa parte, sabe? Eu prefiro me incluir na parte do humilde, aquela pessoa que está ali. Uma vez que eu fui pelas mãos do bispo autorizado a abençoar as pessoas, abençoar objetos, abençoar casas, abençoar o comércio, enfim, é minha missão. Eu tenho que fazer isso com muito amor, e, independente se é na casa X, Y, se é no sepultamento de fulano, para mim, no reino de Deus, tudo igual. Zé, e é um negócio assim que você falou da música, né? Que aonde chamar eu irei, né? E a continuação é assim, o seu amor eu não posso ocultar. Então, eu vejo em você uma coisa assim de... não é que eu não posso ocultar de mim o seu amor, é que eu não posso ocultar para os outros, né? Então, quando uma pessoa não pede bênção para você, eu vejo isso, né? Uma pessoa não pede bênção para você, você fala, Deus te abençoe, falando, tudo bem. Eu falo assim mesmo. Então você eu não... abençoo mesmo se a pessoa me pedir. Então, porque eu tenho isso, eu tenho, como é que eu posso dizer? Não é o carisma, mas também não é um poder, mas é algo assim muito rico. Se eu posso abençoar, eu não sempre pedir bênção. Chega em mim e fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Já vou abençoando, entendeu? Então, é grandioso demais você poder estender sua mão e abençoar as pessoas. E eu acredito nisso, sabe? A palavra que eu li hoje numa das lojas ali diz assim, quando Jesus voltou na terra que ele nasceu, Nazaré, as pessoas não creram nele. As pessoas falaram, mas esse aí não é o filho de Maria? Não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não moram conosco? E não quiseram crer nele. Perderam a oportunidade da graça. Então, se você pode ser abençoado, rapaz, pensa bem. Recebe essa bênção, toma posse dela. Exatamente. Né? Não é o Zé, não é o Zé Bandeira, não é o Zé da Luzia, é o diácono Zé Antônio que está te abençoando. Quando alguém fala, mesmo pessoas que não têm crenças, assim, né? Mas quando alguém fala para você assim, vai com Deus, você fala, amém. Né? Ou fala, obrigada, né? Tipo assim, aceite esse desejo bom, né? Então, é muito bom. E esse negócio de não ocultar o amor que diz na música, eu vejo muito em você nessa questão de ir 1h e fico realmente assim, eu tô em silêncio hoje nesse programa. Não, estamos. Porque eu estou emocionada, cara. É muito legal, Gabi, é verdade. Assim, pra quem não conhece esse lado do Zé, que é o lado brincalhão, que é o lado que é amigo. Mas, cara, é assim, é fascinante como quantas vezes eu vou me emocionar que a gente às vezes precisou só ouvir uma bênção para ficar mais leve. Sei como é. Então, e a minha pergunta agora é relacionada a isso, porque assim, carregar o fardo das pessoas. Não porque assim, quando você alivia o fardo de alguém, você passa a entender o problema, você passa... E como que é isso? Porque não deve ser muito fácil. Mas é gratificante, PC. É gratificante. Por exemplo, eu estou atendendo um rapaz agora, eu não posso falar nome, claro, de jeito nenhum. Sim. E eu como atendo várias pessoas, então não precisa... ninguém vai... eu atendo um dependente químico e ele... Eu podia mandar ele para o Cristina direto, né? Porque o Cristina está aí, graças a Deus, veio aí, né? Mas agora com essa pandemia, a gente atende muito no particular, né? E atendo muito na minha loja. Pode perguntar em casa, eu nunca chego em casa antes das 8h. Eu tiro 2 horas, 2h30 por dia, no mínimo, um dia pelo outro. E sábado e domingo também, para atender situações. E eu estou vendo o progresso.
passo de formiga. Mas eu estou vendo, velho, que cada semana, quando ele volta a falar comigo, marquei toda segunda-feira, ele fala ao diácono, essa semana eu tive vontade de ir na biqueira, mas eu, no meio do caminho eu lembrei das suas palavras. Rapaz, não tem coisa melhor do que isso. Mas você caiu? Caí, porque eu não aguentei. Na terça eu fiz isso, na quarta, na quinta eu fui cair. Mas eu falei, mas nós combinamos de falar a verdade, não foi? Então, te abraço, vem cá, dá um abraço nele, e a gente fala de tudo, e eu falo, olha, vai chegar um dia, até falei para ele essa semana, vai chegar um dia que você vai chegar aqui na segunda-feira e vai falar para mim assim, diácono, eu tirei a semana inteira e eu estou limpo. Sabe o que eu falei para ele? Eu vou me ajoelhar no chão e agradecer a Deus e falar que você é um herói. Por quê? Porque a intenção não é... Eu estou falando aqui hoje. Não falar para as pessoas que a gente faz isso, mas é saber que, apesar do fardo que a gente pega, joga para a gente, que há uma recompensa, que você vê um progresso, que você vê que alguém está melhorando, você está fazendo diferença na vida de alguém. Um dia eu fiz uma bênção para uma senhora, no término da celebração da quarta-feira, terminei, ela falou, não estou conseguindo dormir de noite, eu acordei um grito assim à noite, você me faz uma bênção? Eu falei, faço. Estava trajado ainda, paramentado, né? Fica melhor falar. Fiz a bênção nela. Esse dia ela encontrei com ela, ela falou assim, daquele dia para cá eu nunca mais gritei à noite. Mas não foi eu, pensei. Jesus fala assim, a tua fé te curou. Ela acreditou e tomou posse daquela bênção. Então, a gente tem que acreditar, sabe? Acreditou, tudo abençoado. Eu fui benzer a loja agora, eu falei, olha, creia. A palavra de Deus fala assim, nele, que é Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, todo empreendimento, se o proprietário tomar posse daquela bênção, ele vai prosperar. Não é porque eu fui lá. Qualquer pessoa que for fazer a bênção lá, um padre, ou mesmo um ministro da Eucaristia, ou até mesmo um batizado que tem essa missão também, e chegar e fazer a bênção, se ele tomar posse de verdade, ele vai prosperar na vida, sabe? Acontece que muitas pessoas... não, é superstição ou querem benzer por status. Tá? Tem que benzer para o povo poder falar, benzer a loja, nem é um lugar santo. Tá? Não, tem que acreditar. Tanto que a bênção que eu mais gosto de fazer, já que posso falar assim, é aquela bênção que eu vou e está só os proprietários, funcionários ali. Que não tem imprensa, que não tem... Mas eu faço de qualquer situação. E de coração, só que eu acho que, do de coração. jeito. Só que eu acho que essa é aquela bênção que eu faço, assim, que eu falo assim, puxa vida, esse realmente tem um propósito de prosperar, né? Então, são tantas histórias, tanta coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Né? E E o tempo Não, vai. mas eu quero... não, tranquilo. Só Depois você vai cortar metade disso aqui, porque não dá, né? E só compartilhar, porque assim, a gente respeita, temos amigos de diversas crenças diferentes, certeza, religiões com diferentes certeza. e tal, mas esse convite hoje para a gente bater o papo, para a gente conhecer um pouco mais dessa história. E, cara, teve um problema na minha situação mesmo, assim. Eu lembro que a gente estava num processo de construir a casa, eu e a Camila. Ah, sim. É uma história legal. Né? Eu lembro disso aí. E tava, assim, para finalizar, faltava pouca coisa para mudar. Mas, assim, tinha alguns detalhes ainda. Então, não chega água na edícula de jeito nenhum. Não vai. E arruma. E a hora que vai água, tem um problema no encanamento. Aí até que teve um dia que arrumaram o encanamento. E daí não saía água. Não chegava água de jeito nenhum. Precisa disso, precisa daquilo e tal. E eu lembro que o meu pai chegou e falou assim, eu vou ligar para o Zé Antônio. E ele vai vir aqui e vai dar uma bênção. E daí a gente vai descobrir o problema, pelo menos, o que é. E foi assim, foi um fato emocionante, porque foi lá, tava eu, a Camila, o meu pai e o Zé. Ele fez a bênção nos cômodos da casa, a gente não tinha mudado ainda, né? E é muito daquilo que você falou, né? Falou assim, a pessoa se apropriar daquela... Tomou posse da bênção. Da bênção. E eu lembro da cena do Zé montando na bizinha, né? Falou assim, Aquela vizinha roda. Eu tenho que fazer uma benção agora em tal lugar e tal, mas fica tranquilo que vai dar certo. Foi o tempo dele sair e a água jorrou, né? Então, assim, eu lembro que você depois me falou isso emocionado. Né? Meu Deus do céu. E assim... Mas nunca me vai descer, você sabe.
Sim. Porque e eu a falei, gente como não é, não conhece. sou, é você Sabe? que tomou posse daquilo lá, E, entendeu? então, a gente compartilha assim, de coração aberto Sim. essa história porque Uhum. aconteceu, sabe? A gente presenciou aquilo. Então, Aham. é muito legal de participar desses momentos e conhecer esses detalhes, conhecer a sua história. Pra gente, assim, eu acho que está sendo uma honra muito Sim, com grande. Meu certeza. Deus. Você sabe por que é importante isso que você falou aí de tomar posse? A gente não se vai descer por isso. Porque, por exemplo, podiam falar assim, igual esse dia alguém falou para minha nora, lá na casa do seu sogro, eles rezam o dia inteiro. Eu tenho uma vida com todo mundo, né? Eu tenho uma vida com todo mundo. Eu chegar em casa agora, vou relaxar um pouquinho, vou conversar com a Luzia, vou bater papo, vou tomar um banho, vou jantar e tal. É assim, minha vida é normal, como todo mundo. Então, eu estou fazendo para você que a Luzia reza mais que eu. Entendeu? Então, quer dizer, eu fico lá e cá, sabe? Então, se fosse assim, se a bênção fosse uma mágica, eu não teria problemas. Né? Faça-se pronto. Eu não sou Deus, longe disso, né? Eu sou uma pessoa, um comedor de arroz e feijão, uma pessoa normal, comum, e tem minhas limitações, tem meus problemas, né? Então, se fosse assim, por exemplo, a Luzia botou 2 próteses no joelho. Se fosse assim, eu botava a mão no joelho dela e falava, ó, restaura esse joelho, Senhor. Pronto. Então, tudo uma questão assim que tem que saber que né? E eu acho que é até interessante, porque assim, eu não esqueço. Eu não, por conta do meu horário de trabalho, eu não tinha a frequência de ouvir o programa do Padre Reginaldo Manzotti. Sim. E um dia eu não esqueço, eu estava no carro, Aham. certo? E foi bem na semana que, se eu não me engano, a mãe do Padre Reginaldo Manzotti faleceu. Ah, sei, lembro. E um ouvinte ligou assim, mas padre, será que não faltou um pouco de oração para sua mãe? Daí ele falou assim, acho que não, porque hoje ela está num lugar melhor. Então, assim, ele foi muito calmo. E da mesma forma que você está sendo calmo para nos explicar isso, sabe? Assim, que não é simplesmente eu colocar a mão e vai... As né? pessoas pensam assim, sabe? Que ao se aproximar de Deus, os problemas acabaram. Deus, ele não vai tirar nossas dificuldades. Ele vai nos dar meios para que isso aconteça, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas aquele cara é tão de Deus, mas acontece tanta coisa com ele, mas peraí, mas Deus está me dando força para administrar tudo aquilo lá. Porque se eu for contar, claro, isso aí não dá... todo o trajeto de dores que eu já passei, então você fala assim, puxa vida, mas jamais, como é que pode uma pessoa ainda sorrir, ainda fazer isso? Quer dizer, eu não estou me colocando como vítima, jamais. Mas se nós pegar a história de vida de cada um de nós, se nós ficarmos presos só à desgraça, só à tragédia, nós não vamos viver. Então a gente tem que saber aprender com elas e assim por diante. Eclesiástico 2, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico 2 fala assim, ao se aproximar da mesa, para aproximar-se de Deus, prepara-te para o tempo de provação. Aí acrescenta, eu até lembro da minha profissão, Orives, porque é pelo fogo que o ouro é provado. E eu costumo falar para muita gente, principalmente para as pessoas que estão no fundo do poço, eu falo assim, que Deus quer restaurar a vida dele, porque está sendo provado. E aí, por exemplo, você pega o pó do ouro, ali a barra de ouro, você derrete, ele vira um líquido, você molda e faz uma joia rara, né? Que enche os olhos. E única, né? Deus também é assim. Deus faz com a gente a mesma coisa. Às vezes a gente passa por sofrimento, a gente fala assim, puxa vida, mas eu não merecia isso. A gente ouve muito isso, né? Então, a palavra de Deus é clara. Quanto mais você se aproximar, mais prepara para a aprovação. Por quê? Porque eu não gosto muito de falar no inimigo, sabe? Eu sou mais light nessa parte. Mas eu gosto de usar ele aqui agora, nesse momento. Ele não vai querer que as coisas dêem certo para você. Quando a gente prepara um retiro, Gabi, você já preparou muitas vezes com a gente, quanta dificuldade a gente acha. É nos relacionamentos, é coisas que não dá certo com a equipe, é um carro que não dá certo. Cada detalhe tem, né, uma coisa que atrapalha. Atrapalha. Aí você começa a querer falar, puxa vida, tem algo concorrendo contra. Então, por isso que você tem que estar preparado para enfrentar essas muralhas, né? É grandioso. É grandioso falar de Deus. O Gabi, e tudo isso, né? É Orives, é relojoeiro, é pai de família, é diácono, é líder, né? E ainda é organizador de romaria. Organizador de romaria. Se não bastasse pouquinha coisa aqui... Que tá no currículo. Ainda organiza anualmente, agora não por conta da pandemia, né? Mas anualmente tem
leva um Uma grupo de galera. pessoas. um grupo de E pessoas é para top, hein? pra Aparecida. É top. Né? A última teve até carne de porco na lata. Nossa, E, top. e como que surgiu isso aí? Porque, assim, para quem não sabe, Sim. a gente não usa o termo excursão, né? Uma romaria, romaria, um diferente período de de excursão. retiro para até a Aparecida do Norte, né? Mas como que surgiu isso aí? Porque você e sua família também se empenham nessa organização para o pessoal ir e voltar Exatamente. bem, todo mundo contente, né? Na verdade, a gente faz essa romaria em novembro, porque nós temos uma Conferência, assembleia lá, assembleia, né? Gabi? A Gabi sabe bem dessa parte aí, ela participou, né? E aí, na época que eu era presidente da Federação de Camorão, eu tinha que ir, né? Todas elas. E o José Costa, o finado José Costa da Vale Verde, ele saía de lá uma romaria e passava por aqui, né? Eu ia com ele. Aí começou assim, cada ano eu colocava 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Até chegou um momento em que metade do ônibus era de Guaré. E essa metade era minha família. Tá? Na verdade, o intuito dessa romaria era levar congregados marianos para participar. Era uma romaria para a congregação mariana. Sim. Então, nos primeiros anos, a gente fazia assim, a gente priorizava a congregação. A congregação não respondia, não dava... Então, você não podia ficar esperando, né? Aí você botava pessoas. Aí, eu deixei de ser presidente da Federação de Camorama, continuei com os trabalhos marianos, e aí comecei a fazer uma romaria própria, porque já não dava para pegar só o do Zé Costa lá, né? Aí a gente começou a fazer uma romaria própria. E essa romaria própria ela só foi progredindo, porque... como vocês já foram, você sabe, a gente quer tratar bem as pessoas e merece isso, né? Porque nós temos um momento de profundo reflexão, de oração, temos um momento de muita descontração, né? Temos um momento de testemunho de vida, vocês sabem disso, e é um momento muito forte. Sim. Então eu vejo a romaria como um retiro realmente. Tanto que a gente sai daqui e a gente fala assim, a partir de agora nós vamos nos disciplinar, nós vamos aprender a viver o evangelho, que é aceitar as diferenças. Porque dentro de um ônibus... Agora, nós fomos com 64 pessoas no último, né? É o maior ônibus que nós pegamos, né? Nós fomos 2 vezes seguidas com esse ônibus. Então, o que acontece? Um está com o ar-condicionado forte, outro está fraco, outro está assim, outro está assado, o som está muito alto, o som está muito baixo. Então, são muitas opiniões. Então, você já começa a praticar ali. Então, quando você volta modificado. Primeiro, porque você foi na terra da nossa mãezinha ali, né? Não que ela não esteja em todos os lugares, mas ali, Aparecida, nosso santuário nacional. Então, você volta modificado. Aí você volta porque muitos têm histórias por que foram. Aí começa a contar as histórias. Sim. E começa aí, a gente vai dando a oportunidade para todo mundo falar um pouquinho, que vocês já presenciaram. E aquele, eu acho que é o ápice, né? E a gente leva uma comidinha também, né? Que a pessoa passa fome, né? Um pouquinho. E quando você falou da questão assim, de quando se aproxima de Deus, se prepara para as provações, Sim. né? Uhum. Me veio na cabeça na hora, a gente voltando de Aparecida do Norte, num calor assim de 40 graus, Sim. e o ar-condicionado do ônibus simplesmente pifou. Foi. E ônibus com janela fechada. Que não era aquele lá, então ia o vento aqui. É aquela que não abre. E aquilo, todo mundo assim. Mas chegou um momento que o pessoal falou assim, gente, estamos voltando e né, até vir um ônibus para cá Foi verdade, para buscar. E acabou que a noite fez frio, tava todo mundo de coberta, então... Acabou tudo bem, né? E voltou todo mundo bem. É sempre um aprendizado, você percebeu, né? Sempre a gente volta modificado de alguma forma, é assim, né? É muito bacana. Que legal. Tem mais alguma pergunta, Gabi? Eu tenho muitas perguntas aqui, aliás. Muitas. O Zé já quer ir embora. Não, fica tranquilo. Não, mas eu vou fazer perguntas para o José e vai me responder pai bola. Pode ser? Agora é um bate-bola só então, pra gente então caminhar assim, pro final. Eu falo o que vem na sua mente e você fala. Tá. Então, uma comida. Você da vaca atolada, que a gente fala, né? Quando eu falo que quero comer uma mandioca com carne, nossa, uma costela, a Luzia já na hora já prepara para mim. Eu gosto mais. Vaca atolada. Ai, nossa, arrasou. Bom. Uma música. Queria ter um mato mais. Epitáfio. Eu vejo assim, não é bate-bola, mas eu tenho que falar sobre ela. Né? Não, fica à vontade. Porque essa música foi muito importante na minha vida, né? Quando minha filha ficou grávida solteira, né? E algumas pessoas sugeriam, mas ela te traiu, ela te enganou, a tua filha não faz isso com o pai.
eu preferi optar pelo amor. E essa música estava no auge na época, né? Então eu falei, puxa, se eu posso, a vida é curta. Se eu posso amar em vez de blasfemar contra Deus até, né? Então que seja. A Eduarda vai fazer 18 anos agora, né? Minha neta. Ajuda na loja, cuida da mãe dela, da avó dela. Você já pensou se eu tivesse agido diferente? Então, quando você fala de música, essa música sempre vem na minha mente. E você sabia no dia que eu fiz o playlist da Sede de Guarda, ela lembrou falando assim, só fiquei esperando ele falar se eu ia colocar aquela música, né? Então é bacana. Pode seguir. Vamos ver aqui um filme. Será que vem algum filme? Filme. Tempo. Tem muitos filmes que eu gosto. Eu sou muito chegado em faroeste. Até uso até Nossa! eu uso até um filme Sete Homens e um Destino. E eu comparo ele com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque naquele filme a cidade estava sendo atacada e eu gosto muito desse negócio, sabe? Que tinha aquele mocinho, aquela coisa toda, né? Aí ele chega e ele é um matador de aluguel. Esses caras que faz recebe por aquilo, né? E aí, vamos guardar as proporções aí, né? Porque falando de matança aqui, mas assim, o que interessa aqui? A mulher chegou e falou para ele assim, olha, nós estamos sendo atacados, e eu sei que o senhor tem condições de nos defender, quanto que o senhor cobra? Ele falou, você não pode pagar meu preço. Ela falou, mas nós vamos juntar todo o dinheiro e tal. Aí ela pega uma bolsinha e fala para ele assim, ele fala, quanto tem aí? Aí ele fala assim, tudo que eu tenho está aqui. Aí ele fala, por tudo que você tem, eu faço. Então, ele fez, quem vê o filme vai ver, ele não esperava dinheiro, um volume de dinheiro. Ele esperava que a pessoa... Aí eu lembro da viúva que foi lá depositar a oferenda dela. Então, pessoas depositavam várias quantia, ela depositou umas moedinhas. Ela depositou mais que os outros, porque era tudo que ela tinha. Então, esse filme marcou muito por causa disso aí. Sem contar os, né, que eu gosto também do Brasil. Zé, vamos pensar, essa é difícil. Essa é uma polêmica. Vai lá. Não, Vamos polemizar, já que não polemizamos até agora. Coxinha. Coxinha, você come ela pela bundinha ou pelo bico? Pelo bico. Muito bem! Muito bem. Porque as Você pessoas acredita? passam aqui e falam que come pela bundinha e a gente fica Não, eu achando começo sempre pelo uma bico. O barbaridade. recheio primeiro? Não tem lógica, Ó, né? vou falar um negócio para você de infância. Eu até hoje tenho isso comigo. Eu aprendi com minha mãe e meu pai de deixar a mistura para o segundo prato. Então, a coxinha é do mesmo jeito. Eu começo a comer pela massa, depois Pela é que eu vou massa, chegar na... Recheio, chega o muito recheio. bem. Então, até quando eu casei, a Luzia tinha outra maneira de ser dessa maneira, né? E aí ela estranhava, por exemplo, eu comia o arroz, o feijão, a salada ali e tal, e deixar a comida para depois, né? Deixar a mistura para depois. Mas é que quando eu fui criado com minha mãe, então ela falava assim, ó, menina, é um pedaço de carne para cada um. Então, se eu sabia que eu ia repetir, que aquela comida era pouca para mim, eu deixava um pedaço da mistura para o segundo prato, porque no segundo prato não vinha mistura. Então, eu acho que a coxinha tem isso a ver com isso. Teoria. Olha só. Muito bem. Zé é uma inspiração. Meu pai é minha inspiração. Meu pai. Papai. Eu, por alguns meses, anos até, né? Minha irmã ficava na casa da minha irmã e toda sexta-feira eu tirava... A sexta-feira, quando chegava, era meu momento. E eu ficava com ele das 7h30 até meia-noite, até minha irmã chegar das reuniões que ela ia com o Lorival, meu cunhado, né? E aquilo, para mim, foi uma lição de vida, porque eu aprendi muito. Meu pai escutava pouco, já nessa época, mas eu entendia tudo que ele queria falar comigo, né? Bacana. É uma inspiração, então. Que legal. Zé, agora, vou terminando. Sim. Essa pode ir lá, A Michelle já pensar. até ligou aqui, já, Michelle. Um sonho. Olha, o meu sonho é ver um mundo igualitário, sabe? Que as diferenças, assim, sem demagogia nenhuma, sabe? Porque desde quando eu tô assim, me identifiquei realmente como cristão, como operário da obra de Deus, eu sempre achei que o mundo ele tem que ter uma igualdade, sabe? Assim, claro que cada um tem que defender o seu. E claro que sempre vai haver, e eu concordo que as pessoas, não é a ambição, mas
As pessoas precisam pensar grande. Só que tem que dar oportunidade também para as pessoas que vêm, que não têm essa mesma oportunidade que a gente tem na vida, né? Legal. Sim, com essa reflexão. José Antônio, agora acho que eu vou fazer um pedido para você. Aquela sua bênção final nas celebrações, né? Para mim é um momento de muito carinho, assim, Sim, sabe? sim. Sou leigo, então eu vou perguntar, assim, a possibilidade de fazer aquela mesma bênção em outro momento? Sim, com certeza que pode, em qualquer lugar. Então, eu queria pedir de coração para que você fizesse essa bênção para a gente, pelos nossos projetos aqui, pelas nossas famílias, família do pessoal que trabalha com a gente, né? O Henrique, que é um grande parceiro nosso, dos nossos patrocinadores, são as pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? E se você puder, para a gente encerrar aqui agradecendo, vai passar todas as informações na tela aí. Isso. Muito obrigada a todo mundo que Porque acompanhou. eu tô sem condição de Pode, encerrar hoje. pode falar, fechar aí, eu fecho com a benção daí, pode ser? Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou no Bitcast, compartilha, lembra de marcar todo mundo que possível aí. Então, vamos encerrar com a nossa bênção. Muito obrigada, Zé, mesmo. Eu vou fazer um comentário antes da benção, só para você entender. A benção, existe a benção solene, que a gente faz na igreja, né? Até uma delas é um texto bíblico que fala: o Senhor volve o teu olhar e te dê a paz, assim por diante. É claro que eu não tenho essa bênção de cor na minha cabeça, mas se você pediu para abençoar todo esse projeto, então eu vou abençoar da seguinte forma, e vocês vão contribuir comigo, tá? Que eu vou dizer assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, misericórdia e ternura, que criou o céu, o mundo, a terra, todas as coisas que nela existem, que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que foi o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, e que veio através de uma família, através do seio de uma mulher, a Virgem Maria, e que passou por aqui fazendo milagres, curas, abençoando as pessoas. Te peço, ó Pai, nesse momento, através do teu Filho Jesus Cristo, abençoe e santifique este local, abençoe as pessoas que aqui trabalham, que desenvolvem essas atividades, e que eles possam entender prosperidade e riqueza, que sejam prósperos naquilo que fazem, porque prosperar é gostar daquilo que fazem. Eu percebo que nesse local trabalha-se com alegria e com amor. Abençoe, ó Pai, derramando bênçãos gloriosas sobre todos aqueles que passarem por esses microfones, pessoas que passarem por aqui. E abençoe, sobretudo, os idealizadores deste projeto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que Deus seja louvado sempre. Amém. Valeu. Valeu, né?